Do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. Siga no Instagram @instalarcampinas. KTO, na KTO cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Bandeirantes. E não é que a turma do PT quer me tirar do jogo no tapetão? Epa, Dário. Vamos falar a verdade? Quem te condenou por abuso de poder e por... A Rádio Bandeirantes Campinas é multiplataforma e você pode ouvi-la em qualquer lugar. No FM 85,7, nos aplicativos para celular, na Alexa. Alexa, ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Bem-vindo à Rádio Bandeirantes Campinas. Iniciando a rádio. radiobandeirantes.campinas.com.br. Notícia, esporte, opinião com credibilidade. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. E aí, você ainda não baixou o Bandplay? Bandplay chegou para você não perder nada, nenhum detalhe. No Bandplay tem desenhos para criançada, filmes, documentários, os programas a qualquer hora do dia. O perrengue tá na área com muito bom humor. Tem muito papo com sabor. E os principais eventos do ano com exclusividade estão também no Bandplay. Baixe o aplicativo e tenha todo o conteúdo. Bandplay. A gente quer entreter você com o que rola nos gramados e faz a torcida vibrar. No que é nocaute certo. Nas quadras, que são pura emoção. No que acelera até a bandeirada final. Capricho! O jornalismo está no nosso DNA. Credibilidade e tradição. A notícia necessária. Prestação de serviço, debate, profundidade. A gente quer entreter você. Como? Com shows, diversão, boa companhia. Vocês estão preparados? Com filmes, séries. A gente quer entreter você. Só com o melhor. Band, tudo pra todos. A Rádio Bandeirantes Campinas é multiplataforma e você pode ouvi-la em qualquer lugar. No FM 85,7, nos aplicativos para celular, na Alexa. Alexa, ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Bem-vindo à Rádio Bandeirantes Campinas. Iniciando a rádio. radiobandeirantes.campinas.com.br. Notícia, esporte, opinião com credibilidade. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. E aí, você ainda não baixou o Bandplay? Bandplay chegou para você não perder nada, nenhum detalhe. No Bandplay tem desenhos para criançada, filmes, documentários, os programas a qualquer hora do dia. O perrengue tá na área com muito bom humor. Tem muito papo com sabor. E os principais eventos do ano com exclusividade estão também no Bandplay. Baixe o aplicativo e tenha todo o conteúdo. Bandplay. A gente quer entreter você com o que rola nos gramados e faz a torcida vibrar. No que é nocaute certo. Nas quadras, que são pura emoção. No que acelera até a bandeirada final. Capricho! O jornalismo está no nosso DNA. Credibilidade e tradição. A notícia necessária. Prestação de serviço, debate, profundidade. A gente quer entreter você. Como? Com shows, diversão, boa companhia. Vocês estão preparados? Com filmes, séries. A
gente quer entreter você só com o melhor. Band, tudo pra todos. A Rádio Bandeirantes Campinas é multiplataforma e você pode ouvi-la em qualquer lugar. No FM 85,7, nos aplicativos para celular, na Alexa. Alexa, ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Bem-vindo à Rádio Bandeirantes Campinas. Iniciando a rádio. radiobandeirantescampinas.com.br. Notícia, esporte, opinião com o seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. Siga no Instagram, @instalarcampinas. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Leandro Bolis. Tá registrado. Com B de bola, B de Bandeirantes, B de Brasil. Olá, um grande e forte abraço para você ligado no microfonaço da Rádio Bandeirantes de Campinas. Estamos chegando em 85,7 no FM, faixa estendida pelos aplicativos, pelo Bandplay e pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Está no ar mais uma edição do Esporte em Debate. Hoje, quinta-feira, dia 26 de setembro, nesse momento em Campinas, 36,3 graus. Mas a sensação térmica quase na casa dos 50. 36,3 graus às 17 horas e 3 minutos. É o Esporte em Debate para você. Vamos juntos até às 19 horas e 30 minutos. Com muito esporte, muita informação, muita opinião e, é claro, acima de tudo, a sua participação conosco. E a partir de agora, a sua participação está liberada através do WhatsApp da Rádio Bandeirantes. 19 é o código de área 971021493. 971021493. Mensagens de áudio, mensagens de texto e também através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Participe por meio do nosso chat ao vivo, nos comentários e não esqueça, deixe o seu like. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Somos mais de 43 mil inscritos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, assim sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, você vai ser notificado. Com os trabalhos técnicos de Lucas Pessoa. Tá aí o Lucas Pessoa nos estúdios da Rádio Bandeirantes, o estúdio principal aqui do complexo do Grupo Bandeirantes de Comunicação, na máquina do som e também no streaming, nos cortes em nossa página no YouTube. 971021493. Lembrando que o comando de esportes é de Carlos Batista, o comando da parte técnica do Gil Kleber. Vamos já com informações, os boletins de Ponte Preta e Guarani, Guarani e Ponte Preta, na voz de Vladimir Catarino. Hoje, nos comentários do Gleger Zorcin e também de Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil, o Tigrão já na área. Tá um pouquinho dodói, se recuperando de uma gripe forte, o nosso CH. Então, hoje o CH é desfalque, tá bom? E já também o Edu Pinheiro trazendo a sua participação conosco
através dos quadros Em Dia com a Bola e a ficha técnica do jogo. Fala, galera de hoje. Apesar do desfalque de Gabriel Risso, Nelsinho Batista pode repetir a escalação pela terceira partida consecutiva. E aí, torcedor, contra o líder Novo Horizontino, você repetiria a escalação das duas últimas rodadas ou mexeria no time? Eu repito, o Nelsinho pode ter o mesmo time que iniciou o jogo na derrota para o América, pode repetir a mesma escalação. E você, torcedor, contra o Novo Horizontino, segunda-feira em Novo Horizonte, você repetiria a escalação das duas últimas rodadas ou mexeria no time? Participe conosco, 971021493. Fala, galera, para os bugrinos. Volta de Vladimir após cumprir suspensão. A Sirra disputa pela titularidade na meta alviverde. Com Vladimir e Pegorari à disposição, quem você escalaria como titular no duelo da próxima segunda contra o Avaí no Brinco? Vladimir ou Pegorari? O Vladimir recebeu 2 jogos de suspensão, já está livre, pode jogar, e o Pegorari foi titular nos 2 últimos jogos e foi muito bem. 971021493, mensagens de áudio, mensagens de texto e também através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, tá bom? Estou aguardando a sua participação aqui conosco. Mande a sua mensagem, se identifique, de onde você está falando. Se você quiser dizer, olha, eu sou bugrino, sou pontebretano, sou um amante do futebol, torço para a seleção brasileira, por exemplo, ou para um outro time, você é sempre muito bem-vindo. Claro, com moderação, com respeito. Estamos vivendo o período eleitoral e, evidentemente, que algumas restrições são impostas pela lei. Mas eu tenho certeza absoluta que você, ouvinte, vai participar e vai opinar conosco através dos temas sugeridos pela nossa produção no Fala Galera. Claro que você pode também opinar, comentar sobre outros temas relacionados aos times de Campinas, mas a nossa produção sugeriu estes 2 temas para você participar. 971021493. Já as pautas do programa. Antes eu tenho um recado para você da Aroma das Ervas. Tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo do sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. Tem temperos prontos especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. Chimichurri! 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 Chimichurri, Tigrão! Chimichurri! Calma, Tigrão. A Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer os paladares mais exigentes. Ideal também para quem busca uma alimentação saudável. A Aroma das Ervas da família Sato, especiarias e temperos requintados, está presente nos melhores supermercados de hortifrutis de Campinas e região. Quer saber mais? Acesse aromadeservas.com.br. Vamos com as pautas da Ponte Preta. Nelsinho Batista analisa o sistema ofensivo da Ponte sem a presença de Gé. Pedro Rocha, olha, a situação do Pedro Rocha está aqui para a gente atualizar a situação do Pedro Rocha. Então eu vou atualizar com base na informação repassada pela assessoria de comunicação da Ponte Preta. Pedro Rocha foi julgado hoje e recebeu 4 jogos de suspensão. 4 jogos de suspensão. Porém, a Ponte Preta já informou que vai entrar com recurso para contar com o jogador. Ele recebeu 4 jogos, pena de 4 jogos, julgado hoje pela 5ª Comissão Disciplinar do STJD pela expulsão do jogo contra o Sport, 18ª rodada. O goleiro Pedro Rocha recebeu a pena de 4 jogos de suspensão. Ainda hoje, se já não entrou, deve entrar. O Departamento Jurídico da Ponte vai entrar com este pedido de efeito suspensivo para que o jogador possa ficar à disposição até o julgamento final da decisão. A defesa oral foi realizada pelo advogado da Ponte, Dr. Ricardo Garcia Horta. Então é essa a situação atual, a Ponte vai pedir um efeito suspensivo para contar com Pedro Rocha na segunda-feira. Após folga na quarta-feira, o elenco da Ponte se reapresentou na manhã de hoje, visando o jogo contra o líder Novo Horizontino. Expulso contra o América na última rodada, Gabriel Risso é desfalque confirmado. Apesar disso, Nelsinho pode repetir a escalação pela terceira partida consecutiva. Com a derrota para o América Mineiro, a Macaca chegou a 4 derrotas seguidas, jogando no Majestoso e igualou a sequência de 2018. A Ponte quer evitar
repetir o feito de 1960, quando perdeu 5 partidas consecutivas dentro de casa. Um novo marco para o futebol campineiro está em andamento com o lançamento do projeto O Resgate do Futebol Campineiro. Aliás, vamos já ao vivo aqui na programação da Rádio Bandeirantes com o repórter Vladimir Catarino, trazendo mais detalhes desta iniciativa que busca revitalizar e fortalecer o futebol profissional e amador na cidade. O projeto conta com o apoio da Liga Campineira de Futebol, da Ponte Preta e do Guarani, 3 importantes instituições da região, com foco em incentivos fiscais para empresas e pessoas físicas que apoiarem a causa. Aliás, você já tem imagens, quem está no YouTube, do local onde este evento terá início daqui a pouquinho, tá bom? A nossa equipe já está lá, através do nosso técnico de externa, o Gilberto Sufi, e já o Vladimir Catarino ao vivo com mais informações. O destaque da Ponte no portal Carlos Batista: Nelsinho admite atuação ruim e pede apoio aos jogadores. Vamos com as pautas do Guarani. Após viagem de ônibus de Ponta Grossa a Campinas, elenco do Bugre ganhou folga na quarta-feira e se reapresentou na manhã de hoje no Brinco. O Bugre que volta a campo na próxima segunda-feira contra o Avaí em Campinas. Volta de Vladimir após cumprir dupla suspensão, a Sirra disputa pela titularidade na meta alviverde. Boas atuações de Pegorari contra Mirassol e Operário dão boa dor de cabeça a Leal. Além de Lua Dias, comissão técnica também espera por avaliação de Douglas Bacelar, desfalque na última rodada por um desconforto muscular. Terceira derrota seguida como visitante manteve o Guarani na lanterna da Série B com 24 pontos, a 6 do Paysandu, primeiro time fora da zona do rebaixamento. Mas vale lembrar que o Guarani tem um jogo a menos em relação aos concorrentes. E o destaque do portal Carlos Batista sobre o Guarani: Lua Dias sofreu esse entorse no joelho e passou por exames hoje. O Guarani ainda não divulgou o resultado do exame ou dos exames. A gente vai tentar no decorrer do programa obter mais informações se o Guarani já tem o resultado do exame que o Lua Dias, após sofrer esse entorse no joelho, acabou passando por exames e qual o resultado, tá bom? Notícias do dia, os comentaristas vão escolher um tema para comentar. Tema número 1. Abel Ferreira foi punido com 2 jogos de suspensão em julgamento hoje. O gancho se dá pela expulsão após gesto obsceno na eliminação do Palmeiras contra o Flamengo na Copa do Brasil no dia 7 de agosto. Pena precisará ser cumprida no Brasileirão. O Palmeiras não concorda com a decisão de punição ter de ser paga em outra competição e por isso irá recorrer e pedir um efeito suspensivo. Tema número 2. Após derrota do Grêmio, Renato Gaúcho ameaçou sair do cargo e rebateu críticas sobre seu trabalho. O tricolor foi derrotado em casa pelo Criciúma em jogo atrasado do Campeonato Brasileiro. Segundo Renato Portaluppi, põe o Guardiola aqui, eu me garanto, sou muito bom, mas quando eu achar que estou atrapalhando, vou embora. Pego algumas malas para botar minhas medalhas e faixas que ganhei, disse o treinador. Humilde o Renato Gaúcho. E o tema número 3 é sobre o Manchester City, que está de olho no mercado para encontrar um substituto para a posição de Rodri. O volante lesionou o ligamento do joelho no empate com o Arsenal no último domingo e pode não retornar aos gramados até o final da temporada. Pep Guardiola tem 4 alvos, entre eles o Bruno Guimarães, o brasileiro do Newcastle. Na mais recente janela de transferências europeia, o Bruno Guimarães já havia sido alvo do Manchester City, além de ter sido especulado no Barcelona e também no PSG. O brasileiro tinha uma cláusula no contrato com o Newcastle, exigida por ele, que permitia uma saída imediata caso algum clube pagasse 100 milhões de libras, aproximadamente 727 milhões de reais. A condição expirou no dia 24 de junho deste ano. E para fechar, você já sabe, tem o Na Lata. Os comentaristas serão questionados e terão que responder na lata. Então, portanto, são estes os temas, as pautas do programa de hoje do Esporte em Debate. E mais uma vez, ressaltando, eu aguardo a sua participação através do 971021493. Olha, não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Encontre ampla variedade de produtos hidráulicos para o setor industrial e residencial, com atendimento para a cidade de Paulínia e toda a região metropolitana de Campinas. Tubos e conexões de aço, cobre, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas. Materiais para as linhas de gás, água quente, água fria e esgoto, biodigestor,
caixa d'água, cisternas e tanques. A KS Tubos tem parceria com as melhores marcas do mercado: Amanco, Aqualimp, Deca, Tupi, Apollo, entre outras. Então ligue para saber mais. 19 3833 8900 ou vá conferir direto na KS Tubos, que fica na Avenida Prefeito José Lozano Araújo, 1168, ao lado do posto de gasolina RodoShopping. KS Tubos tem tudo o que você precisa e com o melhor preço da região. Acesse kstubos.com.br. Ele já está na área. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, é o fera da opinião. Fala, Tigrão, um grande e forte abraço para você, boa tarde. Alô, Leandro Boles, boa tarde, um grande abraço a você, um abraço aos amigos do nosso Esporte em Debate. Leandro, 2 temas palpitantes, né? Começando aí, os 2 jogos inclusive serão na segunda-feira, né? A CBF tem uma imaginação impressionante. A Ponte joga 21 em Novo Horizonte, o Guarani 21h30 em Campinas contra o Avaí, a Ponte com o Novo Horizontino. Aliás, falando que joga em Novo Horizonte, todo mundo já sabe, porque não tem 2 times lá, só tem o Novo Horizontino. Então, 2 temas palpitantes, começando aí pela Macaca. Apesar da expulsão do Gabriel Risso, o Gabriel Risso entrou com o jogo em andamento, né? Então, apesar da expulsão dele, o Nelsinho terá a possibilidade de novamente repetir o time pela segunda vez consecutiva, e são as 2 únicas vezes dentro do campeonato. E o Fala Galera nos pergunta: você faria desta forma? Está correto o Nelsinho se agir desta maneira? Bom, vamos lá então. Eu faria sim, faria o mesmo time. A Ponte jogou mal, né? Teve lampejos aí no segundo tempo, mas jogou mal. O América foi melhor do que a Ponte durante todo o jogo. Então, eu repetiria a escalação com uma alteração, mas eu nem vou propor. Eu mexeria na zaga e colocaria o Luiz Aquim. Mas ele, depois da trágica, desastrosa atuação do miolo de zaga, e especialmente do Sérgio Rafael. Então ele vai ter a possibilidade de repetir, porque o Risso está expulso, ou está suspenso pela expulsão, e não vai jogar. Então, mas ele entrou com o jogo em andamento. Então, considerando o time que iniciou, dá para repetir, e eu repetiria, tirando desta feita o Sérgio Rafael do time e botando o Luiz Aquim. Mas o Luiz Aquim, o Nelsinho não quer. E pelo tom da resposta, ele não quer, ele não admite nem conversar mais a respeito disso. Na verdade, ele já disse 2 vezes, quando foi abordado sobre o mesmo tema, de que tem jogadores em melhor condição técnica no elenco. Isso é uma opinião dele que eu discordo frontalmente. Basta ver o número de gols que a Ponte toma e a circunstância em que ela toma o gol. Então, repetindo aquilo que eu já disse aqui e falando do Fala Galera da Ponte, reafirmando, eu repetiria sim o time, porém com uma alteração na zaga, essa que eu acabei de dizer. E pelos lados do Guarani, um tema legal, hein? Fala Galera do Guarani. Tá voltando, está à disposição o Vladimir, depois de cumprir 2 jogos de suspensão, um pela expulsão e outro pelo 3º cartão amarelo no mesmo jogo. Pegorari foi titular nessas 2 partidas, e agora, quem você acha que deve ser o titular? Esse é o tema do Fala Galera para pegar o Avaí. Vladimir, que está à disposição e era o titular até então, ou no lugar do Vladimir, o Pegorari é que jogou, o Vladimir era o titular. Agora está à disposição. A proposta do Fala Galera, a pesquisa, a indagação, volta com o Vladimir, que até então era o titular, ou mantém o Pegorari no gol? Olha, o Vladimir pediu para tomar uma na ponta do queixo. E tomou, né? Foi lá procurar aquela expulsão depois do jogo, depois que a bola parou. E aí, o que é que aconteceu? Aconteceu que ele já tinha o 3º cartão amarelo e pegou 2 jogos. Pegou 2 jogos, abriu a brecha. E o Pegorari veio muito bem. Mas muito bem mesmo, apesar dos resultados não terem sido aquilo que a gente gostaria que tivessem sido, especialmente neste último jogo contra o Operário lá em Ponta Grossa. Mas a verdade
é que o Pegorari fechou o gol, né? E salvou o Guarani de tomar lá um placar muito mais elástico. Resumindo, futebol é momento, né? Então, saiu porque foi imprudente do time o Vladimir. Saiu porque não teve equilíbrio emocional. Saiu porque errou em reclamar intempestivamente depois que o jogo tinha terminado. Já tinha o terceiro amarelo. Aí ficou fora 2 jogos e está todo mundo vendo, a imprensa, a torcida e especialmente a comissão técnica e principalmente o Alan Al. Para mim, eu não teria nenhuma dúvida. Manteria para o duelo contra o Avaí o Pegorari como titular. Boles. Valeu, Tigrão. Olha, na KTO, cada jogo é único e perfeito para você se divertir palpitando com os amigos. E se você ainda não é cadastrado e quer aproveitar os mercados exclusivos do site, basta você acessar kto.com. Insira o cupom CAMP20, CAMP20 com P mudo, e ganhar 20% de bônus do primeiro depósito. É isso mesmo. Insira o cupom CAMP de Campinas, a abreviação CAMB ou PCAMP20 e já ganhe 20% de bônus no seu primeiro depósito. A KTO, além de ser uma plataforma segura atuando em todo o Brasil, possui benefícios únicos como o Odão e o Odão Plus, que aumentam o valor normal da sua odd, para você colocar ainda mais emoção no seu jogo. Incrível, é ou não é? Então não perca tempo, acesse o site kto.com, aproveite o cupom CAMP20 e jogue junto em todos os esportes. Site para maiores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Bandeirantes! E para você, Gleger Zorcin, qual a sua opinião no Fala Galera de hoje no Bugre? Quem joga, Vladimir ou Pegorari? Você é o nosso especialista, afinal de contas, já esteve lá dentro e conhece do riscado. E sobre a Macaca, você repetiria pela 3ª vez consecutiva o mesmo time? Contra o CRB venceu, contra o América perdeu. E aí, Gleger? Grande abraço pra você. Tá tudo bem? Tá tudo Band? Alô, Leandro Boles. Boa tarde, um abraço pra você. Boa tarde ao amigo ligado na Bandeirantes. Vamos lá, né, Boles, pras pautas do programa do Fala Galera. Fala Galera hoje, mesmo com o desfalque do Gabriel Rizzo, o Nelson Batista pode repetir a escalação pela 3ª partida consecutiva. E agora é contra o líder Novo Horizontino. Você repetiria a escalação das 2 últimas rodadas ou mexeria em algo? Olha, Boles, eu acho que as opções são muito escassas, né? Por esse aspecto, eu manteria sim a mesma escalação. Acho que a sequência, né, um jogo agora diferente daquele último, né, que a Ponte não foi bem jogando em casa, mas eu ainda manteria o mesmo time para que não fique mexendo muito e possa dar encaixe da Liga esse novo esquema e essa nova escalação do Nelsinho Batista. Vamos lá para o lado do Guarani, a volta de Vladimir, após cumprir dupla suspensão, a Cirra disputa pela titularidade na meta alviverde. Com Vladimir e Pegorari à disposição, quem você escalaria como titular no duelo de segunda-feira contra o Avaí? Eu já disse, né, inclusive depois do jogo do Guarani, disse isso nos programas aqui da rádio, disse também nos programas da TV, eu manteria o Pegorari. O Pegorari era o titular, né? Inclusive o Vladimir foi contratado justamente em função da contusão que teve o Pegorari. Por esse aspecto, o Pegorari na última partida, para mim, foi o destaque do jogo, mesmo com a derrota, né? Mostrando que que já está 100% da sua condição e, sem dúvida nenhuma, o Pegorari não saiu por deficiência técnica, né? Ele saiu pela contusão séria que teve. Então, por tudo isso, eu voltaria com o Pegorari, aliás, eu manteria, né? Porque o Pegorari jogou as últimas 2 rodadas, eu o manteria como titular na função que é dele, né? Desde o ano passado o Pegorari é o titular da posição e por esse aspecto, viu, Boles? Eu manteria o Pegorari na meta bugrina para a partida de segunda-feira contra o Avaí. Ah, tá registrado, já diria aquele narrador famoso. Valeu, Gleger. Olha, sobre pênaltis, o nosso querido Edu Pinheiro fez um levantamento aqui dos pênaltis, todos os pênaltis cobrados pelo Elvis, desde que ele chegou à Ponte. Já eu trago esse levantamento espetacular que o Edu fez e produziu. Antes, o Vladimir Catarino já está na área ao vivo conosco
Deixa eu só pegar o boa tarde ainda, né, do Vladimir Catarino, porque eu vou colocar as mensagens dos nossos ouvintes. Vladimir Catarino hoje neste evento da Liga Campineira de Futebol, através da Liga, da entidade, com a Ponte Preta, com o Guarani. Ele está lá no Royal Palm Plaza, em Campinas, e chega para trazer mais detalhes. Tudo bem, Vladimir Catarino? Um grande e forte abraço para você, 17h25, boa tarde. Fala, Bolis, tudo bem? Boa tarde pra você. Tudo em ordem por aí? Tá tudo bem, tá tudo band por aí. Aqui também, tá tudo bem, tudo band. Estamos aqui no The Royal Palm Plaza, né, nesse evento que ainda não começou e daqui a pouco vai marcar o lançamento de uma campanha que vai unir Guarani, Ponte Preta e a Liga Campineira de Futebol, que trata sobre a arrecadação, né, a busca aí por arrecadação financeira que vai auxiliar não somente os dois clubes, né, 40% para cada clube e 20% para a Liga Campineira. Na verdade, hoje é o lançamento desse projeto. É um projeto de iniciativa popular que busca a assinatura de pelo menos 30 mil pessoas. 30 mil assinaturas para que esse projeto seja apresentado, protocolado na Câmara Municipal, seja aprovado. A partir desta aprovação, vai dar aí à Prefeitura a possibilidade de leis de incentivo, né, para atrair as empresas, para que as empresas possam contribuir, fazer uma doação para um fundo único, um fundo comum, que a partir desse fundo comum, essa verba vai ser distribuída entre o Guarani, entre a Ponte Preta e também a Liga Campineira de Futebol. Então, esse é o início, o pontapé desse projeto, Bolis, que vai abrir aí esta campanha que visa arrecadar, não somente para as categorias de base das equipes, né, mas também para o futebol profissional de uma forma geral e para todo o trabalho feito pela Liga Campineira. Então daqui a pouco a gente vai ouvir personalidades, representantes dos clubes também da Liga Campineira que vão falar sobre essa iniciativa popular que tem o lançamento previsto para começar daqui a pouquinho. Bolis. Beleza, não está aparecendo a sua imagem, mas daqui a pouquinho vai aparecer, é isso, Vladimir? Não, é porque essa imagem que você está vendo é do salão principal, e o salão principal ainda não está liberado. Eu estou aqui no hall, aqui, as pessoas estão tomando aquele cafezinho. Os bastidores, exatamente. Estão aqui comendo um pão de queijo delicioso. Então daqui a pouco o pessoal entra lá para o auditório principal, onde o nosso companheiro, nosso chefe Carlos Batista vai ser o apresentador. Opa. E aí mais detalhes desse projeto vão ser apresentados daqui a pouquinho no auditório principal. Fechado. Já já o Vladimir Catarino, prioridade para você ao vivo. Já já ele traz mais detalhes. Vamos seguindo com o Esporte em Debate. São 17h27. Vamos com a participação da galera. 971021493. Fala, galera, para os ponte-bretanos, você manteria o mesmo time para o jogo contra o Novo Horizontino pela terceira vez consecutiva? Para os bugrinos, Vladimir ou Pegorari, quem, na sua opinião, deve ser o titular para o jogo contra o Avaí? Os dois times jogam segunda. O Guarani joga 9h30 no Brinco. A Ponte joga às 9 horas em Novo Horizonte, claro, com cobertura total do timaço de Carlos Batista para você. 971021493. Alô, boa tarde. Boa tarde, LB. Opa. Boa tarde, bancada. Boa tarde, ouvintes da Rádio Bandeirantes. Ô, Leandro, eu acredito que o Guarani tenha que ficar aí com o Pegorari. Haja visto que o Vladimir, Deus me livre, já era para ter ido embora do Guarani faz tempo. Enfim, uma outra coisa aí. Sim. Se o Guarani não aplumar aí nos próximos 4 jogos, vai ficar difícil pro Guarani, viu? O Guarani precisa aí de pelo menos 10 pontos nesses próximos 4 jogos aí. Senão a casa vai cair bonito para nós. Marlon aqui do Guanabara, bugrino da pele até o osso. Aê! Valeu, Marlon, grande abraço para você. Aliás, o Guarani tem 2 jogadores com o nome Marlon, né? O Marlon e o Marlon Maranhão. E eu conheço também o Mardon, que atualmente é o técnico do Sub-15, lá do 15 de Piracicaba, mas vestiu as camisas do Cruzeiro, do Vasco da Gama, entre outras equipes do futebol brasileiro. Mardon é nome de jogador, é nome de craque. Vamos com mais uma. Oi, Bolis, boa tarde, Tigrão, Greger, um abraço a todos vocês. Ô, Bolis, o negócio aí é o seguinte... A Ponte pode ir com o mesmo time, sim. Mas só que esse Pedro Rocha tem que ir pro banco. O Pedrão? Infelizmente não dá mais pra confiar nele, Bolis. Você já narrou os par de frango que ele tomou, Bolis. O que você acha? Tô certo ou tô errado? Fala aí, Greger. Fala, Tigrão. Um abraço, Nelson do Chapadão. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Nelson do Chapadão. O Greger pediu o seguinte: olha, Bola, estou meio na correria aqui, responde você. Ô, Nelson, eu acho o seguinte, Pedro Rocha
É um goleiro de muito potencial, vem tendo agora as oportunidades, uma sequência. Ele já fez jogos bons, defesas importantes. Evidentemente, como goleiro que agora vem tendo uma sequência, ele falha. Eu acho até que nessas saídas de bola, ele, na maioria das vezes, não passa confiança. Jogos no período noturno tem dificuldades, mas eu não vejo o Pedro Rocha como, por exemplo, um goleiro frangueiro. Um goleiro que o torcedor, parte da torcida, evidentemente, tem uma desconfiança, mas eu não vejo dessa forma. Eu vejo o Pedro Rocha como bom goleiro, nada mais do que isso, mas também não vejo ele como sendo um goleiro ruim, que franga toda hora. Agora, evidentemente que ele recebeu os 4 jogos de suspensão. Se a Ponte não conseguir esse efeito suspensivo, ele estará fora do jogo contra o Novo Horizontino. E se isso ocorrer, vai jogar o Luan. O Luan teve poucas oportunidades no gol da Ponte, mas quando teve oportunidades, ele acabou correspondendo. Tá bom, Nelson? Tchau, tchau. Um abraço pra você. Vamos voltar ao Royal Palm Plaza. Lá está o Vladimir Catarino. Fala, Vladimir. Oi, Bolis, eu tô aqui com o craque Zenon, né? Um dos grandes nomes da história do futebol, não só do Guarani, futebol brasileiro, futebol de todo o Brasil. Ô, Zenon, boa noite, né? Boa tarde ainda, não tá à noite. Prazer falar com você. Um evento como esse importante, né? Para anunciar esse projeto que visa arrecadar recursos tanto para Guarani quanto para Ponte Preta, para a Liga Campineira também. Uma noite importante, um projeto importante também, né, Zenon? Prazer falar com você. Prazer é meu, muito boa tarde. Realmente é um evento onde as pessoas terão que se mobilizar, se sensibilizar com o projeto, porque Campinas realmente está necessitado disso, a falta de verba é muito grande nos clubes, né? E faltando verba, não tem como você investir em categorias de base, né? De dar uma condição legal para o menino ter uma instalação boa e para aquele que possa se tornar um profissional depois e servir o time profissional da cidade, né? Então, eu acho que é uma iniciativa muito legal, muito bacana e que todos devem participar, né, deste movimento. Até porque envolve a cidade e traz a cidade também para próximo, não só dos clubes, como da própria Liga, né, Zeno? Justamente. A Liga Campineira tem que ser forte, cara. Campinas é uma cidade, é uma grande metrópole. Então, a Liga tem sim que ter recursos para aí sim poder fazer aquilo que é o correto, né? Saber o que fazer. Porque o que a gente necessita aqui em Campinas são torneios, campeonatos amadores, entendeu? Porque é dali que saem jogadores, entendeu? Então a Liga com recursos, ela pode fazer isso. É isso que eu ia dizer, né? Hoje nem tanto, mas há um tempo atrás, muito bom jogador saía do futebol amador, da base ali amadora, né, Zeno? Sim, então se faz necessário a Liga ter recursos para que ela possa realizar, né, esses tipos de eventos, porque só vem a engrandecer a cidade de uma forma geral e os clubes que serão os beneficiados. Para fechar com você, o Guarani está tirando sono com essa campanha atual no Campeonato Brasileiro? Como é que é? O Guarani está tirando o seu sono com essa campanha atual aí no Campeonato Brasileiro? Olha, eu fico realmente muito triste, né? Com essa situação do futebol campineiro de uma forma geral, né? Ponte Guarani, né? Que antigamente colocava 6, 7 jogadores na seleção brasileira. Hoje você vê os clubes brigando para não serem rebaixados. Isso é desagradável demais para nós que fomos atletas e que sempre elevamos o nome de Campinas através do futebol. Mas dá para recuperar, né? Dá tempo? Dá tempo, lógico que dá tempo. Campinas é forte. Agora basta que as pessoas abracem a causa, entendeu? Não é em campo apedrejar, quebrar, né? Principalmente aquilo que o clube tem de mais valor, que é o seu estádio, né? A sua história. E fazendo isso, vai, lógico, cada vez mais piorar. Então, no momento, é necessário que aqueles que amam os clubes se mobilizem. Legal, obrigado, viu, Zenon? Um abraço. Valeu, um abraço a todos. Legal, Bolis, esse é o craque Zenon, falando sobre
esse projeto, né? Essa iniciativa aí que visa ajudar tanto Guarani quanto a Ponte Preta, viu, Boles? Boa. Valeu, Vladimir Catarina, ouvindo o craque Zenon. 971021493 pelo YouTube. O Eduardo José, segunda-feira, não percam fortes emoções pelos jogos dos times de Campinas. Infelizmente, atualmente está sendo desta forma. Na opinião dele, tira só o, entre aspas, craque Sérgio Rafael. Finalista do Campeonato Carioca. Gabriel Risso é reforço quando não joga. Meu amigo Carlos Lemos Matozinho. Alô, Matozinho. Boa tarde a todos. Não repito a escalação. Zaga, Akin ou Castro ou Matheus. Outros zagueiros não. Bater pênalti com força e colocado a fundo o goleiro e a bola. Muita frescura. Recuando para o goleiro, se referindo ainda ao pênalti cobrado pelo Elvis. Foi mal mesmo, né? O Elvis bateu muito mal. O Elvis não foi com aquela vontade, parecia, né? Aquele apetite de fazer o gol. E como a gente diz no futebol, na gíria do futebol, ele telegrafou, olha, eu vou chutar ali no canto, goleirão. Cai ali a meia altura que eu vou cobrar. E não deu outra. Boa tarde, Tigrão. O Elvis é ex-atleta, nunca entra em forma. Passa vergonha quando tenta driblar ainda em campo. O Hakim e Nilson Júnior deveriam ter 3 jogos como todos tiveram. Gé era 4 semanas para voltar, já são quase 6. 6 semanas do Gé? Acho que não, né? Mas está próximo mesmo. Esse departamento médico da Ponte é muito ruim, é a opinião do Carlos. Valeu, Carlos, um abraço para você. Vamos com mais mensagens de áudio aqui na Bandeirantes. Boa tarde, Boris, demais integrantes da mesa. Boris, respondendo ao Fala, galera, eu tenho apenas uma dúvida. Eu não sei ainda o resultado do julgamento do Pedrão. Então vamos fazer o seguinte, ó. O ouvinte ele mandou atualizando o seu áudio. Então entra o último áudio aí, Lucas. Por gentileza, vai. Boa tarde, Boris, demais integrantes da mesa. Boris, respondendo ao Fala, galera, né? Eu havia mandado um áudio anterior, mas não sabia que o Pedro Rocha tinha tomado 4 jogos de gancho. Uma oportunidade pro Luan. Deixa, não precisa efeito suspensivo, não. Deixa o Luan jogar os 4 jogos. Quem sabe ele fecha o gol, toma o lugar do Pedrão aí, como pode ser que aconteça aí com o Pergorari, que no último jogo aí só não pegou o pênalti, de resto ele pegou tudo. Quer dizer, é uma oportunidade pro Luan, eu acho que tá na hora do Pedrão dar uma descansadinha, é a minha opinião. E eu trocaria os 2 atacantes. De início de jogo, entraria com o Matheus Regis e com o Iago Dias para dar velocidade, expulsão rapidinha. Essa é a minha opinião. Um grande abraço a todos. DJ Ale, Proença Campinas. Valeu, DJ Ale, um grande abraço pra você. O Elvis é craque, porque não bate pênalti no ângulo, ele tem condições de fazer isso. É o Jonas do Cambuí. Pois é, Jonas, eu também estou me perguntando, o torcedor da Ponte também, por que cobrou tão mal assim o pênalti contra o América? Foi o 4º pênalti nesta temporada, o primeiro pênalti que ele perdeu. Vamos voltar lá ao Royal Palm Plaza. Fala, Vladimir. Eu estou aqui ao lado do Marco Eberlin, presidente da Ponte Preta, também participando desse evento. Presidente, qual a importância de uma ação como essa, desse projeto que vai ser lançado hoje, que visa ajudar aí tanto o Guarani quanto Ponte Preta e a própria Liga? Boa noite. Olha, é difícil às vezes a gente pedir auxílio ao erário para trazer investimentos para o futebol profissional. Mas a maioria das metrópoles brasileiras fazem esse tipo de repasse para os clubes profissionais. E os clubes profissionais ajudaram muito, né, a cidade de Campinas, a levar o nome de Campinas no cenário esportivo nacional e internacional. Aqui nós fizemos jogadores que disputaram Copas do Mundo, né? Você vê, no caso da Ponte Preta, a Ponte Preta tem exatamente a metade da existência da cidade de Campinas. São poucas entidades hoje na cidade que têm mais de 120 anos, a Ponte Preta é uma delas. Então acho que a Ponte tem muito a agregar para o esporte campineiro. E chegou a hora do erário também dar uma mão para os clubes de futebol aqui em Campinas. A ideia é que essa ajuda venha não somente para a base, mas também para o futebol profissional. Perfeito, para o clube. Tá, essa é a ideia, que a gente possa inclusive usar essa parte desse investimento para sanear dívidas nossas mesmo, dos 2 clubes. Para fechar, presidente, a situação financeira da Ponte hoje é preocupante? De todos os clubes brasileiros são, da Ponte também. A Ponte só de tributo, quando eu assumi o clube, estava devendo 170 milhões de reais, só de tributos. Tá? Então é preocupante. Nós precisamos encontrar uma fórmula de pagar. Espero que o erário contribua e nos ajude também a pagar essa conta.
Legal, obrigado. Presidente Marco Eberlin, ele que é o presidente da Ponte Preta, falando aqui. O evento vai começar e daqui a pouco a gente volta com mais informações, viu, Bolis? E temos imagens do Vladimir Catarino com o microfone da Bandeirantes no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Quebrando o galo hoje como cinegrafista, o Gilberto Suff, né? Em uma mão segura a câmera, na outra segura um salgadinho de presunto e queijo, viu, Bolis? Não perde tempo. O Batistão passou ali no fundo, ali ao fundo, ali com a camisa azul, sensacional. Olha, você precisa de materiais elétricos, a Instalar é o lugar certo para você. Só na Instalar você encontra variedade de materiais elétricos com preços imbatíveis. Confira algumas ofertas. Tem painel de LED 18 watts, branco frio, por apenas R$ 9,90. R$ 9,90. Lâmpada bulbo 9 watts, branco frio, apenas R$ 1,69. Tem ainda refletor de LED branco frio 200 watts, por apenas R$ 34,90. Então, meu amigo, pensou em material elétrico? Não tenha dúvida. Na Instalar é preço baixo e qualidade para você. Vá conhecer a Instalar e aproveite muito mais e outras ofertas. Fica na Rua Duque de Caxias, 940, no centrão de Campinas. Confira mais novidades no Instagram, @InstalarCampinas, ou peça atendimento pelo WhatsApp 19 98839 0106. Instalar materiais elétricos, a sua solução em iluminação. Rádio Bandeirantes. Opa, vamos voltar ao Royal Palm Plaza com o evento da Liga Campineira. Fala, Vlad. Vai começar o evento rapidinho, pegar uma palavra aqui do Marquinhos Chedi, que é o presidente de honra da Liga Campineira. Grande abraço para ele. O Bola está mandando um grande abraço para o senhor. Qual é a importância desse projeto que está sendo lançado hoje com relação não somente à Liga, mas os clubes aqui de Campinas? Boa noite. Boa noite. É um projeto inédito no futebol de São Paulo. É um projeto de vanguarda que vai abrir caminho muitos para os outros clubes do estado de São Paulo. O futebol do interior precisa ser reestruturado e precisa ter força. E o futebol hoje, culturalmente, socialmente, é muito forte e traz muitos benefícios para as cidades, né? Então nós temos que apoiar o futebol, apoiar isso, mas com retorno para a sociedade, com cursos, com escolinhas e cuidando das crianças. Isso que a Liga tem feito muito, né? Então, o objetivo principal é de reforçar a Ponte, Guarani e a Liga Campineira. No caso específico da Liga, o trabalho amador não é só no futebol, né, Marquinhos? O trabalho social em volta, as comunidades onde os jogos e os clubes jogam é muito importante. Muito importante, porque o final de semana tem um esporte e lazer e os campeonatos, os garotos, se encaminhamento em relação ao esporte e em relação da formação da pessoa. O trabalho da Liga nessa área é muito forte. Legal. Obrigado ao Marquinhos Chedi, presidente da Liga Campineira. O evento está começando, daqui a pouco a gente volta com mais informações. Boles. Beleza, olha, siga participando conosco, 971021493. Fala, galera de hoje, já mais participações para os ponte-pretanos. Você manteria o mesmo time ou mexeria no time para o jogo contra o Novo Horizontino? Nelson Batista tem a opção de manter o mesmo time, com exceção do Pedro Rocha. Aliás, teve até um ouvinte que mandou aqui pra gente, 4 jogos, persistindo, a Ponte não conseguindo esse efeito suspensivo, ele estaria fora do derby. Alguns torcedores estão, entre aspas, comemorando, outros se lamentando, porque são 4 jogos na sequência. A Ponte Preta tem essa partida contra o Novo Horizontino, depois tem o Botafogo, mais uma, se não me falha a memória, contra o Ceará, e depois já tem o derby. Derby que será realizado no estádio Moisés Lucarelli, ainda sem data definida. A CBF deve ter muito trabalho, né? Porque hoje é dia 26, só temos praticamente mais 2 rodadas desmembradas. Então, quer dizer, o supervisor do time, o cara que cuida da logística, ele não sabe como é que vai funcionar até agora, né? Eu acho que deve ser uma dificuldade enorme, né? Para a CBF, para ela desmembrar. Claro que tem a situação da TV, tem outras situações, a gente está cansado de saber, mas poderia, pelo menos, algumas rodadas a mais desmembrar. No final, normalmente acontece dessa forma, né? Nas 4 últimas rodadas, deixa para o final. Times que estão brigando para subir, times que estão brigando para escapar do rebaixamento, ou times que praticamente têm situações definidas nessa competição. Mas até o presente momento, hoje é dia 26. O derby está marcado, no primeiro momento, para o fim de semana do dia 19. Mas a gente não sabe, 19 de outubro, se vai ser na sexta, no sábado, no domingo, pode ser na segunda, pode ser na terça-feira, ainda a gente não tem essa definição. Você segue participando conosco, 971021493, mensagens de texto, mensagens de áudio e também através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Não esqueça, deixe o seu like para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. 17h44, vamos a um rápido intervalo e já voltamos.
Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. Siga no Instagram, @instalarcampinas. KTO. Na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. O Grupo Germânica está com tudo nesse fim de setembro. Quer realizar o sonho do carro ou moto nova? Chegou a hora! No fechamento de mês você garante as melhores condições do mercado. Taxa 0%, supervalorização do seu usado e bônus de até R$30 mil. E não para por aí. A seleção de seminovos vai te surpreender com qualidade garantida. Taxistas, CNPJ, produtores rurais e PCD, vocês também têm condições especiais. Mas atenção, as unidades são limitadas e o tempo está acabando. Visite já a Germânica mais próxima e saia de carro novo. Paz no trânsito começa por você. A Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo, é a patrocinadora oficial do Guarani e da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro de 2024. Escolha a internet de quem ama o futebol, com conexão 100% fibra ótica e qualidade com preço justo. Para saber mais, ligue para 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas no interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Atenção, torcedor do Guarani! A campanha de renovação do sócio campeão começou. Garanta 30% de desconto no valor do plano titular e 50% para seu dependente. Venha viver a emoção de torcer para o Guarani, pagando muito menos. Mas atenção, essa oferta é válida até 30 de setembro de 2024. Não perca tempo. Acesse o nosso site novosociocampeão.com.br ou vá até o clube para renovar o seu sócio campeão. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes. Os campeões de vendas da Loja do Mecânico estão em promoção. Chave parafusadeira de impacto pneumática Forte G, R$ 339,90. Nível a laser profissional Deco, R$ 569,90. Aproveite até 28 de setembro. E muitas outras promoções imperdíveis. Loja do Mecânico, em Campinas, Rua Carolina Florense, 1364. Fone 19 3370 2550. Loja do Mecânico, lugar de quem faz.
Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral 788. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Edu Pinheiro. Ficha técnica na Rádio Bandeirantes. Ontem, quartas e final, valendo vaga na semifinal da Libertadores, jogo da volta no Morumbi, São Paulo e Botafogo do Rio. O São Paulo com Rafael no gol, Rafinha, depois Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Wellington, depois Michel Araújo, Luiz Gustavo, Bobadilha, depois Rodrigo Nestor, Wellington Rato, depois André Luiz, Lucas Moura e William Gomes, depois Luciano e mais o Caleri, técnico Luiz Beldia. O Botafogo com John no gol, Vitinho, Bastos, Alexander Barbosa, depois Adrielson e Alex Telles, Gregory e Marlon Freitas, Luiz Henrique, depois Matheus Martins, Savarino, depois Tietê e o Thiago Almada e mais o Igor Jesus, o técnico Arthur Jorge. Olha, o Botafogo faz 1-0 com o Thiago Almada aos 14 do primeiro tempo. E no final do primeiro tempo, pênalti para o São Paulo. O Lucas Moura isolou, chutou para fora. Mas aos 41 do segundo tempo, Caleri de cabeça empatou para o São Paulo 1-1. Como foi 0-0 no Rio, então foram para os pênaltis. E nos pênaltis aconteceu exatamente isso. Para o São Paulo converteram Luiz Gustavo, Lucas Moura, Igor Vinícius e Luciano. Converteram, né? E quem que perdeu para o São Paulo? Caleri, que aliás foi o primeiro a cobrar, e o Nestor. Para o Botafogo marcaram Tietê, Danilo Barbosa, Marçal, Almada e Matheus Martins. Apenas Vitinho perdeu nos pênaltis 5-4 para o Botafogo. O Botafogo agora na semifinal da Libertadores vai pegar o vencedor de Peñarol e Flamengo, que jogam hoje lá em Montevidéu. E a outra semifinal vai ser River e Atlético Mineiro, sendo que o primeiro jogo é em BH. Olha, o público ontem no Morumbi foi de 61.329 e a renda 7.792.000. E aqui na Bandeirantes você ficou com a ficha técnica. Esporte em debate na Rádio Bandeirantes. Leandro Bolles. 17h51, estou aguardando a sua participação através do 971021493, mensagens de texto, mensagens de áudio. Fala, galera de hoje, você, Ponte-Pretano, manteria o mesmo time pelo terceiro jogo consecutivo para o jogo contra o Novo Horizontino? Fica esse asterisco em relação ao Pedro Rocha, hoje punido com 4 jogos, e os ouvintes me alertaram aqui, e com total razão, eu aproveito para corrigir e agradecer o Luiz Fernando Esmeriz e também o Carlos, dizendo que o Pedro Rocha, na verdade, ele já cumpriu um jogo. Então ele levou 4 jogos, cumpriu um, tem mais 3 jogos a cumprir. Caso isso realmente ocorra, lembrando que a Ponte ainda vai tentar um efeito suspensivo, a gente fica na expectativa se isso vai acontecer, ele estaria apto para jogar o derby, justamente voltaria no derby. Ficaria de fora contra o Novo Horizontino, contra o Botafogo, contra o Ceará e voltaria no derby. Então muito obrigado aos ouvintes, é esta a situação atual do Pedro Rocha, tá legal? Um abraço também pro nosso amigo do Jardim do Lago, Campos. Alô, Campos! Grande abraço para você, obrigado pela mensagem. Oi, Boles, tudo bem? Sou o Clóvis Medina, de Indaiatuba, Ponte-Pretano. E lhe falo, o derby está marcado para dia 19 no sábado. Então, o Clóvis, é a tabela básica, né? Não tem a definição ainda. Essa tabela ainda vai ser desmembrada. É uma tabela básica. Daí a CBF, ela vai desmembrar. Dia 19 é uma prévia, pode acontecer na sexta, como pode acontecer no sábado, como pode acontecer no domingo, como, por exemplo, pode acontecer na segunda-feira esta situação. Mas, de qualquer forma, muito obrigado, viu? Um abraço para você através do 971021493. Fala, galera, para os bugrinos, hein? Vladimir ou Pegorari? Quem, na sua opinião, os dois estão agora à disposição, deveria ser titular no gol do Bugre para o jogo de segunda-feira contra o Avaí. Boles, o Pedrão já cumpriu um jogo, então poderia voltar no derby, é isso mesmo.
mas acho que o Luan vai agarrar a oportunidade. Sobre o time, eu colocaria o João Gabriel na direita, o Inocêncio na esquerda e o Elvis tomou o cartão amarelo no último jogo, conferindo a súmula. Ele não está fora? Quais os pendurados? Abraços, Cardão. Olha, quem vai trazer todos os detalhes é o Vladimir Catarino, que ele chega atualizando as últimas informações da Ponte Preta dentro do Esporte em Debate. Mas antes do Vladimir, ao vivo, eu tenho um recado da Pisocol. Alô, você que está começando ou já está no meio de uma obra, seja ela grande ou pequena, a dica de hoje é para você que quer evitar dor de cabeça. Quando o assunto é argamassa, rejuntes ou impermeabilizantes, a solução é Pisocol. A Pisocol é referência em qualidade, oferecendo produtos que garantem segurança, qualidade e o melhor de tudo, com preço justo. A sua obra merece o melhor e com Pisocol você pode ter certeza de que está fazendo a escolha certa. Então não perca tempo, vai comprar material de construção, peça pelos produtos Pisocol. Com Pisocol, colou, ficou. Presente nas melhores lojas e materiais de construção da nossa cidade. Pisocol é sua parceira para uma obra bem feita, é tranquilidade para a sua cabeça. Pisocol, os melhores produtos de qualidade em argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Atenção, Lucas Pessoa, com Pisocol, colou, ficou. Rádio Bandeirantes. Vladimir Catarino, retornando no microfonaço da Bandeirantes, atualizando as últimas da Macaca. Nesta quinta-feira é com você, Vladimir. Pois não, Boris. Olha, a Ponte Preta se representou hoje, né? O time teve folga ontem, depois do jogo em que acabou perdendo para o América na terça-feira. Folga na quarta, reapresentação hoje pela manhã. Aí sim, começando de vez os trabalhos visando a partida da próxima rodada, que é segunda-feira, contra o Novo Horizontino, nada mais que o líder desta Série B do Campeonato Brasileiro. A pergunta do ouvinte, o Elvis recebeu o cartão amarelo, mas não estava pendurado. Então o Elvis está normal, vai para o jogo, está à disposição do técnico Nelson Batista, que poderá, se quiser, repetir a escalação titular, até porque existe a expectativa sobre um efeito suspensivo para o goleiro Pedro Rocha. Daqui a pouco eu falo sobre essa questão também, mas levando em conta as outras questões, pode contar com os demais jogadores, porque o Gabriel Risso, que foi expulso contra o América, cumpre suspensão automática, mas ele não vinha sendo escalado como titular. A expectativa pela volta do Gé, né? Acabei de perguntar aqui pro pessoal da assessoria de imprensa da Ponte quando o Gé deve voltar. Ele deve ficar realmente pro derby. A volta do Gé deve acontecer apenas no derby, com a data prevista por enquanto para 19 de outubro. Mas o Nelson Batista falou na entrevista coletiva da última terça-feira, o Boris, sobre a ausência do Gé e sobre como o comportamento do time muda sem a presença do artilheiro do time na Série B. Vamos ouvir o que disse o Nelson. Não é questão de confiança, é questão que nós perdemos um jogador que era a nossa referência na frente, que é o Gé. Né? E nós não temos outro jogador com essa característica. Então, o que acontecia? Havia uma preocupação dos zagueiros com o Gé. E a gente sobrava os espaços para outros jogadores que chegavam para finalizar ou para fazer o último passe. Então, essa é o fato, né, que nós perdemos um jogador importante para nós ofensivamente e a gente está tendo essa dificuldade. É claro que o Gé faz falta, né? Ele é artilheiro do time na Série B, tá de fora aí e a Ponte não vem conseguindo os resultados. Sobre a questão do Pedro Rocha, né? Conversei agora com o Paulo Santana, que é o assessor de imprensa da Ponte Preta, Boris. Ele disse o seguinte, olha, a Ponte vai entrar com um pedido de efeito suspensivo, que significa o quê? É um recurso, né? A Ponte, olha, não concordo com essa decisão, com essa punição de 4 jogos, então a gente vai entrar com um recurso e esse efeito suspensivo serve para quê? Que o goleiro continue jogando até que o recurso seja julgado. Lá, quando o julgamento do recurso acontecer, o STJD pode entender o seguinte, olha, 4 jogos foram pouco, né? Vamos dar mais jogos, até 12, que é a pena máxima. Então pode até aumentar essa pena nesse novo julgamento, mas a Ponte vai se colocar dentro dessa questão, vai pedir o efeito suspensivo, então a tendência é que o Pedro Rocha seja liberado e continue jogando até que esse recurso seja julgado. Ainda não há uma data prevista por parte do STJD, então o Pedro Rocha deverá ser liberado para jogar enquanto esse recurso não for julgado novamente pelo STJD. Boris. Ô Vladimir, só para atualizar aqui, o ouvinte, o Cardão, está perguntando sobre o Elvis. Como é que está a situação do Elvis? Ele estava pendurado, né? Tomou aquele cartão vermelho contra o Santos, mantém o jogador pendurado. Como é que está a situação do Elvis? Ele está apto para o jogo da segunda-feira?
Tá apto, né? Até porque naquela ocasião ele acabou tomando o cartão vermelho depois na sequência, né? Então é um caso diferente, por exemplo, do Vladimir, goleiro do Guarani, que pegou 2 jogos de suspensão. Então o Elvis está liberado, mesmo tendo tomado o cartão amarelo na última partida na derrota para o América, não é problema, não é desfalque para o jogo da próxima segunda-feira. Boles. Beleza, já você retorna para atualizar as informações do Guarani. Lembrando que o Gé está 4 jogos fora. Ele se machucou, aliás, se machucou, vamos considerar assim, né? Pelo menos a última partida dele foi contra o Santos. Se não me falha a memória, o Gé se machucou num treino, né? Ele terminou o jogo, foi isso. E de lá para cá, 4 jogos, 3 derrotas e 1 vitória. E nesse período a Ponte fez apenas 2 gols. Na derrota por 4-1 para o Ituano em casa e na vitória por 1-0 diante do CRB. Mas vamos ouvir o Tigrão, o comentarista da Bandeirantes, falando um pouquinho sobre a Macaca. Ouviu atentamente aí o que disse o Vladimir Catarino e agora retorna no programa do Esporte em Debate o seu comentário sobre a Ponte Preta. Tigrão, começando a falar exatamente sobre o Gé. Bom, Boles, a gente tem dito aqui, né, que a Ponte Preta tem essa vocação de Robin Hood, né? Então todo mundo aí que vem aí desmanchando no campeonato, a Ponte vai e reabilita. O América, por exemplo, não ganhava há um longo tempo fora de casa, apesar de estar bem na tabela e de ter um bom time. Chapecoense veio na zona de rebaixamento, ganhou. O Operário veio ali num momento de queda no campeonato e começando a se preocupar com a zona de rebaixamento e a Ponte reabilitou. O Ituano veio como penúltimo colocado e ganhou. Então, o Ituano, penúltimo, ganhou da Ponte em Campinas. Chapecoense, zona de rebaixamento, ganhou da Ponte em Campinas. O América, há muito tempo, o último jogo que o América tinha vencido, último e único, foi o Guarani. Veja quanto tempo faz que o América ganhou do Guarani em Campinas. Depois não ganhou de mais ninguém. E aí, esteve em Campinas essa semana e ganhou da Ponte. O Operário, né, um time mediano com muitas dificuldades, no momento em que veio a Campinas estava em queda, ganhou da Ponte. Por que eu estou falando tudo isso? Para deixar o torcedor da Ponte triste? Não. Para trazer um alento para ele. Porque do mesmo jeito que a Ponte Robin Hood, né, ressuscita e ajuda os que estão mais carentes, ela de vez em quando tira pontos dos grandões. Tem sido assim, isso é histórico. No próprio Campeonato Paulista, ninguém poderia imaginar, a Ponte foi lá e ganhou do Corinthians com casa cheia, né? Com casa cheia, com gente saindo pelo ladrão. Foi lá, fez um gol, Iago Dias fez o gol e depois, no comecinho, 5 minutos, se tanto, e depois se fechou, segurou, a defesa fez um grande jogo, o Pedrão fez um grande jogo e a Ponte ganhou do Corinthians. Mas tem inúmeros outros exemplos. Agora, então, se perdeu, essa verdade que eu vou dizer agora não existe. Se perdeu dos últimos, como é que vai ganhar do líder? Para a Ponte isso não existe. E é bom que estejam todos avisados. Não existe. Eu prefiro ver a Ponte jogando contra time que está na frente, contra time que tem melhor condição técnica, contra time que faz uma campanha muito melhor do que a dela, do que quando ela pega time que vem caindo pelas tabelas. O que a Macaca adora reabilitar equipes que vêm numa situação horrorosa na competição, isso não é nesse campeonato não. Isso é histórico. A Ponte até chora de alegria quando consegue ressuscitar moribundos dentro dos campeonatos que disputa. Por isso que está sempre tendo dificuldades, porque perde pontos nos momentos em que a probabilidade indicava que seria muito, muito difícil a Ponte não alcançar um bom resultado. E ela vai e entrega o ouro para o bandido na frente da delegacia, na frente da cadeia. Então é isso aí. Vamos, torcedor da Ponte, fazer aquela corrente positiva. Aí sim há favoritismo antes da bola rolar do Novo Horizontino, que vem ganhando de todo mundo. E para mim está com um pé e 3/4 do outro, já na Série A do ano que vem pela primeira vez na sua história. Mas a Ponte vai lá, não é para passear. Até porque, até onde eu sei, eu conheço lá, Novo Horizontino tem pouquíssimos pontos turísticos. Pouquíssimos. Não tem muito turismo para a Ponte fazer lá. Apesar de ser uma cidade linda, pequena, bucólica, organizada, comida boa, povo bom. Mas turismo não dá para fazer em Novo Horizonte, até onde eu sei.
até onde eu sei. Então a Ponte não vai lá para passear e fazer turismo. Ela vai lá para tentar complicar as coisas para o Novo Horizontino. E em sendo assim, companheiro, não será surpresa para este amigo de vocês se a Ponte Robin Hood derrubar o líder dentro dos seus domínios. E com relação ao time, deve ser repetido o mesmo time que iniciou a partida no último jogo contra o América. Eu faria só uma alteração, mas essa não vai acontecer porque o treinador não quer. É opção dele, pelo menos é isso que ele tem dito nas coletivas. Ele não quer o Luiz Aquim na zaga. Ele não quer, ele não disse eu não quero, ele disse eu tenho jogadores em melhores condições técnicas do que ele no elenco. Ponto, está explicado, vamos em frente, que atrás vem gente e tomara que a Ponte mantenha essa sua tradição de vez em quando surpreender negativamente, ou quase sempre quando pega time que está arrebentado no campeonato, e aí sim, de vez em quando surpreende contra time, contra adversário que está lá em cima. É isso, Bolis. Valeu, Tigrão. Tá aí o Tigrão nos comentários, comentando um pouquinho sobre a Ponte Preta após a atualização do boletim com relação às últimas da Macaca, na voz do Vladimir Catarino. Nosso querido Edu Pinheiro mandou aqui pra gente que o cartão que o Elvis levou no jogo contra o América foi o primeiro da série, tá bom? Então ele tem, entre aspas, mais 2 cartões. Então ele está liberado para os próximos jogos, evidentemente, se não receber o cartão vermelho. Já vou trazer aqui o levantamento que o Edu fez sobre os pênaltis cobrados pelo Elvis no tempo normal, tá bom? Foram exatamente pênaltis cobrados, quarto, quinto, resumo. Elvis completou contra o América 90 jogos pela Ponte, fez 12 gols, sendo 5 de pênalti e 4 gols de falta. Lembrando que o Elvis cobrou e fez o último pênalti na decisão contra o Novo Horizontino, que deu o título da Série 2 para a Ponte no ano de 2023. Já também o Gleger Zorzinho, a opinião do Gleger em relação à Macaca aqui no programa de hoje. Antes eu tenho o recado da Paraflu, você que está acompanhando o Esporte em Debate. Vamos fazer aquela parada estratégica para dar uma resfriada no assunto e falar sobre os fluidos de radiador da Paraflu. É que eles são perfeitos para evitar o superaquecimento do motor do seu carro. Isso você já sabe, não é? Mas outra informação muito importante é que Paraflu possui uma linha de produtos homologados que passam por rigorosos testes de aprovação nas principais montadoras e sempre acompanhando a evolução tecnológica dos veículos. Por isso, para dirigir com segurança, troque regularmente o fluido de radiador e ande tranquilo com uma marca homologada e que entende tudo do assunto. E vai de Paraflu. Você já sabe, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. São 18h06. Antes do Gleger, há um chamado do Vladimir Catarino. Pois não, Vladir? O presidente da Federação Paulista, Reinaldo Carneiro Bastos, já está se retirando do evento, então tentar pegar uma palavrinha dele. Conversei aqui com o pessoal da assessoria para a gente tentar... Presidente, só uma palavrinha rapidinho, já que o senhor está precisando se retirar. Boa noite, prazer falar conosco, com o senhor aqui na Rádio Bandeirantes. Qual a importância de ações como essas feitas aqui em Campinas hoje? Eu acho que uma grande importância é aproximar, fora do campo, que não seja na disputa de uma partida de futebol, de um campeonato, duas potências como Ponte Guarani e Guarani Ponte. Então, isso já é algo que chama a minha atenção. Segundo, aumentar o poder de investimento desses grandes clubes na infraestrutura, na base, nos meninos, das meninas, no futebol como um todo, é muito importante. E a comunidade, a cidade de Campinas, o prefeito Dário Saad, o presidente da Câmara Luiz Rossini, todos empenhados, os empresários empenhados em abraçar isso, é um exemplo grande para outras cidades de São Paulo e do Brasil. É um projeto embrionário, pode se estender, desde que dê certo para outras cidades também. Exatamente. Ele vai caminhar aqui, ele tem um trâmite para seguir, mas eu acredito nele e aí, aqui, o projeto ter nascido, se tornar concreto, a gente começa a caminhar para outros municípios. O pitaco do senhor aí sobre a Série B, tem 2 paulistas lá em cima, mas tem 2 lá embaixo também, né? Tá difícil. Eu tenho torcido muito, é um campeonato difícil, tá complicado. O início dos 2 clubes foi muito ruim,
o segundo turno é muito bom, mas não conseguiu ainda o equilíbrio para pular de lugar. Eu disse dois, mas são 3 lá em cima. Queria que o senhor falasse sobre a estrutura de Novo Horizontino e Mirassol, times de cidades menores, mas com um trabalho que é invejável, tanto estão brigando aí pelo acesso. São 2 clubes de cidades menores que tiveram uma diferença com os clubes tradicionais de uma camisa de peso maior como o Ponte Guarani. Não tem herança, não tem passado, são clubes novos, não herdaram dívidas, problemas e dificuldades. Os atuais presidentes de Ponte Guarani, eles têm que administrar o presente, analisar o futuro e pagar quando o passado. Legal, obrigado. Da minha parte, obrigado. Presidente Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol. Boles. Beleza, valeu, Vladimir. Retornando ao assunto Ponte Preta, agora a opinião do Gleger Zorzin. E para você, Gleger, qual a sua opinião sobre a Macaca? A Ponte tem sofrido muito, né, com essa ausência do Gé no sistema de ataque. O Nelsinho Batista, que tinha encontrado um jeito de jogar, e o Gé vinha se tornando aí um dos destaques, não só da Ponte, né, mas um destaque da competição da Série B. O Gé vinha ajudando muito, e a partir do momento que tem essa contusão e o Gé fica fora, né, desses últimos jogos, olha a dificuldade que a Ponte está encontrando, porque a característica é totalmente diferente. Hoje, se a gente puxar no elenco ponte pretano, mas tem o Gabriel Novas, mas o Gabriel Novas não tem a mesma característica que o Gé, totalmente diferente, e a Ponte está tendo problemas, está tendo dificuldade na transição, está tendo dificuldade naquele jogador que é o jogador da referência, que é o jogador que pisa na bola, né? Sem dúvida nenhuma, a Ponte está encontrando muitos problemas, né, para tentar encontrar o caminho do gol, para tentar encontrar o caminho de um equilíbrio de ataque. Sem dúvida nenhuma, o Nelsinho está tendo muitos problemas. Ele tem aí a possibilidade de escalar o mesmo time, e acredito eu que vai fazer isso, né? O Nelsinho, ele, mesmo da dificuldade que a Ponte teve na última partida, né, mas se for ter que trocar quem foi mal, vai ter que trocar o time inteiro, né? Porque o time jogou muito mal na última partida. Então o Nelsinho Batista, ele precisa arrumar um jeito, arrumar aí uma forma de jogar com essa ausência do Gé, que para mim está sendo o ponto primordial nessa fase ruim da Ponte, principalmente no sistema de ataque. Fazer uns ajustes no sistema defensivo. O Matheus Silva, que saiu na última rodada, no último jogo. Não entendi também a substituição. Quem estava mal no jogo era o Sérgio Rafael. O Matheus Silva estava mantendo ali. Mesmo jeito, eu gosto do Matheus Silva. É bom jogador, vai bem por cima, tem uma recuperação de cobertura muito boa, né? Mas o Nelsinho optou por tirar o Matheus e me parece que houve um desconforto ali, né? O Matheus Silva não gostou muito, né? Saiu meio esbravejando ali. Vamos ver o que vai acontecer, o que aconteceu nos bastidores, a gente não sabe. Então, vamos ver, vamos ficar com essa expectativa aí na hora da escalação, mas não dá para tirar o Matheus Silva do jogo. Não dá para tirar. Muito especula-se, né? De por que o Hakim não é titular do time. Gente, isso aí é muito simples. O Hakim não está com convencimento nos treinamentos, isso é fato. Se tivesse, o Nelsinho não está aqui, nós estamos falando de Nelsinho Batista, um cara experiente, um cara que rodado no futebol. Você acha que se o Hakim, que é capitão da seleção boliviana, tivesse arrebentando nos treinos, tivesse mostrando que tem condição, né, tivesse mostrando no dia a dia, né, todo o empenho, dedicação, por que o Nelsinho não escalaria o Hakim? Então, para mim é isso que está acontecendo. Não está tendo uma participação de convencimento nos treinamentos. E aí não dá, como é que você vai escalar um cara se você já tem uma solidez defensiva com o Sérgio Rafael e o Matheus Silva? Então não dá, não dá para ficar questionando isso. Tá? Nem para o banco o cara está indo. Está indo o Nilson Júnior, está indo para o banco. Está indo o Joilson. O Hakim nem no banco ele aparece. E não vamos ficar aqui falando que é perseguição. Eu não vou ficar falando isso, tá? Não vou ficar, até porque o Nelsinho nem precisa disso. O Nelsinho não tem nem idade mais para isso. Então, para mim, eu acho que o Nelsinho tem que dar uma ajustada no time, as laterais não foram bem, o meio de campo também estava meio desajustado, meio desengrenado, digamos assim, e ele tem que ajustar o posicionamento do time. E não dá também para ficar trocando todo mundo. Vou repetir. Mas não foi bem no último jogo, então tem que trocar o time inteiro, porque ninguém jogou bem na última partida. Então é isso que eu penso, e acho que se conseguir manter a mesma escalação é sempre muito importante para o treinador.
E tomara que o Nelsinho ele só faça esses ajustes de posicionamento, bola parada, né? É engraçado, nós estamos aqui discutindo, né? Troca esse, troca A, B, C. E se o Elvis tivesse feito o gol de pênalti e a Ponte tivesse empatado com o América, que seria um resultado absolutamente normal? Acho que a gente estaria aqui falando outras situações. Então eu procuro analisar dessa forma e procuro analisar da forma correta, da forma que tem que ser, sem perseguir ninguém, sem beneficiar ninguém. Essa é a minha linha de raciocínio com a macaca, viu, Bolis? Valeu, Gleger. Muito obrigado ao Gleger Zorzinho. Olha, sobre os pênaltis cobrados pelo Elvis no tempo normal, o primeiro pênalti foi no dia 30 de julho de 2022, Série B majestoso contra o Operário. Era a estreia do Elvis, o Elvis bateu, o goleiro Vanderlei defendeu, o árbitro deu invasão, voltou a cobrança, o Elvis bateu novamente, fez. Foi o primeiro pênalti, ele converteu. O segundo pênalti foi no dia 14 de janeiro de 2023, já pela Série A2 em Rio Claro, contra o Velo, cobrou e fez. A Ponte venceu por 2-1. Terceiro pênalti, também na Série A2, contra o Taubaté. O Elvis cobrou e chutou por cima. Portanto, perdeu o pênalti. Quarto pênalti, ainda na Série A2, contra o Juventus. O Elvis cobrou, o goleiro André Dias defendeu e no rebote o Elvis fez. 2-2, placar final do jogo. Quinto pênalti, ainda pela Série A2 contra o Comercial. O Elvis cobrou, o goleiro Matheus Almeida defendeu, deu o rebote, o Elvis chutou e o Matheus Almeida pegou de novo. Ou seja, perdeu, mas a Ponte venceu por 3-0. Quando o quinto final está marcando 18-15. Sexto pênalti no dia 24 de abril de 2023, Série B em Chapecó contra a Chape. O Elvis cobrou, o goleiro Ayrton defendeu e no rebote o Pablo Diego fez. Empate por 1-1. Sétimo pênalti no dia 25 de janeiro de 2024, este ano, Paulistão na Vila contra o Santos. O Elvis bateu e fez 3-1 para o Santos. Oitavo pênalti. Foi no dia 4 de fevereiro, Paulistão contra o São Bernardo. O Elvis cobrou e fez 3-3. Nono pênalti no dia 2 de junho, já pela Série B deste ano contra o CRB. O Elvis cobrou e fez 4-2. Para a Ponte foi a estreia do Nelsinho Batista. Décimo pênalti, dia 24 de setembro. O último contra o América. O Elvis bateu e o goleiro Elias defendeu. Seria o gol de empate. Seria, né? 1-1. Aí a Ponte tomou mais um no final e perdeu. Então, resumo. Fez 5, sendo que um deles o goleiro defendeu. O juizão mandou voltar, alegando invasão. E o Elvis cobrou novamente, fez contra o Operário na sua estreia. E perdeu 5, sendo que contra o Juventus o goleiro defendeu e no rebote o Elvis fez, mas é considerado pênalti perdido. Contra a Chapecoense perdeu, mas no rebote o Pablo Diego fez, mas também é considerado pênalti perdido. O Elvis completou contra o América 90 jogos pela Ponte, fez 12 gols, sendo 5 gols de pênalti e 4 gols de falta. Lembrando que o Elvis cobrou e fez o último pênalti na decisão contra o Novo Horizontino, que deu o título da Série 2 de 2023. Tá aí o levantamento do Edu Pinheiro, que passou aqui pra gente, tá legal? Bom, você segue participando conosco, 971021493. Vamos com mais mensagens, é o Fala Galera de hoje. Olha aí, pessoal da banda e Sérgio nas Paineiras, não é questão de mudar time. A questão é a seguinte, o Elvis, o jogo tava igual, a Ponte tá jogando melhor que a América. Se ela empata o jogo no pênalti, quem tinha que bater esse pênalti era o Dodô, né? Agora ele pegou a bola, foi com uma moleza para a bola, com os seus 100 e tantos quilos, e enfiou a bola devagarinho na mão do goleiro. Isso aí, para mim, é jogo de... Se é numa pelada, tu tira ele na hora. No jogo de clube, aí... Porque é uma vergonha isso aí. Foi uma vergonha e eu acho que o cara bateu o pênalti desse jeito aí. Tá, ele empurrou a bola pro goleiro. Então, a culpa foi do Elvis. A Ponte não ganhou o jogo e perdeu por causa do Elvis, exclusivamente. Então, mantém o mesmo time. E se eu tiraria o Elvis. Se eu sou treinador, nunca vou ser na minha vida, porque eu fico muito pé da vida com esse tipo de situação. Abraço. Valeu, Sérgio. Um abraço para você. Mais uma. Boa tarde, Boris. Boa Tudo tarde. bem? Tudo bem. Boa tarde, Tigrão. Boa tarde, CH. Boris, me diga uma coisa. Sim. Por culpa do Marconato e Ricardo Moisés, estamos nessa situação. E o ano que vem eu gostaria de saber de você, Boris. Quais são os times que estão participando da Série C? Série Porque C? vocês, creio, vocês me desculpam, não vão mais estar radiando os jogos pela sentadinha aí em frente à TV. Vão ter que começar a percorrer as cidades, porque na Série C não tem televisão. Boris, por favor, se você tiver os times da Série C, pode nos contar pra gente, que realmente não tem mais jeito. Caímos pra Série C, Boris. Desculpa, viu? Tá bom, um grande abraço pra você. Quem é que mandou a mensagem aí? Eu confesso que eu não vi no início. Coloca de novo a mensagem no início.
Boa tarde, Boris. Tudo bem? Tudo. Boa tarde, Tigrão. Boa tarde, CH. Boris, me diga uma coisa. Não se identificou, mas eu já o procuro aqui. Bom, primeiro que a Série C sim tem TV. Não é nos mesmos moldes de Série A e Série B do Campeonato Brasileiro. Segundo ponto, se precisar viajar, a gente viaja, não tem problema algum. Eu, particularmente, aqui na Bandeirantes, onde estou desde 2009, claro que em um período a gente acabou saindo, fizemos alguns freelas, né? Algumas transmissões e depois retornamos novamente. E até então estamos aqui. Eu, particularmente, já viajei para vários locais considerados exóticos, não em relação à cidade, enfim, mas com dificuldade de viagem. Por exemplo, eu fui 2 vezes a Tombos, em Macaé, em outros locais, quando o Guarani esteve disputando a Série C, com a própria Ponte Preta para Vilhena, em Rondônia, para Boa Vista, em Roraima, entre outras cidades, para Imperatriz, no Maranhão, cidades consideradas exóticas aqui para a gente, né? Nesse contexto regional, que a gente sempre cita, são importantes essas cidades, a gente respeita acima de tudo, então não tem problema nenhum viajar. E essa história de ficar aqui sentado, não é bem assim. Primeiro que faz parte de uma programação da própria equipe de esportes, o comando de esportes. Dentro dos jogos fora de casa, a equipe opta pelo off-tube. Hoje é algo que 99% ou 95% das emissoras acabam fazendo, com a equipe completa quase 100%. Aqui, por exemplo, no jogo entre América e Ponte Preta, uma equipe de uma emissora de rádio de Belo Horizonte, a Rádio Itatiaia, estava presente com a equipe completa. Legal, bacana, mas quem opta por fazer de uma outra forma, em nada diminui o entusiasmo, o profissionalismo, a credibilidade da equipe. E, evidentemente, isso não será nenhum fator que vai impedir que a gente prossiga com a nossa cobertura de muitos anos, procurando levar a melhor informação, a opinião, os comentários para quem nos acompanha diariamente na programação da rádio e também da TV Bandeirantes. E só para fechar, a Série C está na sua fase final. Restam 2 rodadas, está na segunda fase a competição. 8 times estão classificados, eles foram divididos em 2 grupos de 4 equipes. No grupo que tem aqui, o grupo B, o Volta Redonda lidera, o Remo é o segundo, os 2 primeiros conquistam o acesso, o São Bernardo está brigando também, com chances remotas o Botafogo da Paraíba. E no grupo C, o Atlético lidera, a Ferroviária ocupa a segunda colocação, o Londrina e também o Ipiranga fazem parte do grupo, tá bom? Só para, evidentemente, a gente trazer aqui a opinião trazer a informação para o ouvinte. O Alexandre está dizendo, mas vocês não viajam, mas a gente viajou muito, viu, Alexandre? Fazem por TV. Não tem problema nenhum, a emoção é a mesma. Aliás, por muitas vezes a gente encontra muitas dificuldades viajando, estando no local, questão de cabine, questão de logística, a questão de credenciamento, né? E às vezes a gente fica até com dificuldades de fazer um trabalho bem feito, como realiza a Rádio Bandeirantes há muito tempo, com a marca, a tradição, a credibilidade, fazendo a transmissão no estúdio do que propriamente no estádio. Isso não muda absolutamente nada. Eu, particularmente, como na narração, e pode ter certeza que com o Batista é assim, com o Roger também, não muda absolutamente nada. A emoção que a gente passa para o ouvinte, ou tenta passar, e muitas vezes, ou na maioria das vezes, a gente consegue para o ouvinte. Não muda absolutamente nada fazer o jogo no estádio ou fazer o jogo no estúdio. Vamos com mais participações. 971021493. Boa noite, Leandro Boris. Opa. Boa noite, mesa. É o seguinte, cara, como é que vai... Esse time da Ponte é muito mexido. Muito mexido. O Nelson acho que tá perdido, hein? Se o time tomar cuidado, se ele tá na zona do rebaixamento, ele não consegue sair com essa má vontade que esse jogador tem. Pô, fui contra o América e a Ponte não jogou nada. Pô, um cara de 1000 quilos pra bater um pênalti. Que é isso, cara? Esse Elvis tem que perder peso. E tá jogando com má vontade também. Todo mundo aí tá jogando com má vontade. Eu não sei não, se entrar na zona do rebaixamento, só que o culpado é o Marquinhos, que não contratou. Porque o Marquinhos ia ter contratado pelo menos um centroavante e um cara lá na frente, uns 2 caras lá na frente. Mário de Hortolândia, Boris. Um abraço. Abraço pra você, mais uma. Boa tarde a todos, Cleiton de Campinas, Ponte Pretano. Beleza. Não adianta a torcida querer fazer protesto, querer invadir, que o Marco Eberlin já falou que ele não vai entregar o cargo e estão querendo renovar com o Nelsinho. Não adianta. Ao invés dele ficar lá pintando parede do estádio lá, colocando tapete novo, móveis novos lá, placar eletrônico,
iluminação de LED. Pra que tudo isso daí, né? Vai ser o melhor estádio da Série C o ano que vem? Não adianta, tem que arrumar o time. Boa noite a todos. Valeu, muito obrigado pela sua participação. Mensagem de texto do Paulo do Vila Nova. Boa tarde, Boles. Pra mim o Pedrão fica no banco. Tá registrado. Valeu, Paulo. Um abraço pra você. Mais uma antes do intervalo. Boa tarde, noite, amigos da Band. Santino Martins do Campos Elíseos. Eu venho aqui convidar a todos, mas a todos que amam a Macaquinha, que vamos abraçar esse time, que agora é a hora da torcida. Porque já foi visto que o time é ruim. Esse time é tão ruim quanto aquele que participou da Copa Paulista. Deus do céu, que coisa horrorosa. E, por outro lado, não vai adiantar ficarmos aí xingando, criticando o técnico Nelsinho. Ele não tem nada para colocar em campo. Ele tem o time dele, o time não está se saindo bem. Quando ele olha para o banco para fazer uma substituição, são tão ruins quantos. Então o que ele faz? Joga tudo para cima, pega o nome que cair na mão dele, ele põe para dentro, seja o que Deus quiser. Então ele é o menos culpado. Não foi ele que montou esse time. O time quem montou foi a diretoria. Então, mostrou a sua incompetência. Lembrando que o presidente, quando vem falar, fala que diz que é torcedor, que é a favor de um, a favor de outro. Eu não sou a favor de ninguém, nunca participei de diretoria. A única coisa que eu faço é ir no campo e torcer para minha Macaquinha e sofrer por ela. Torcedor, agora é a nossa hora de fazer esse time ficar na primeira divisão. Você vai fazer a diferença, torcedor. Vamos para o Moisés Lucarelli sempre que puder e vamos aplaudir esse time. Não vai adiantar ficar xingando, porque a gente sabe que não vai melhorar em nada. É nós que vamos conseguir manter esse time na primeira divisão. Torcedor, faço de novo um apelo. Vamos para o estádio aplaudir esse time. Um abraço a todos. Santino Martins do Campos Elíseos. Valeu, Santino, é isso aí, um abraço para você. Temos mais algumas mensagens, 971021493. Coloca no ar aí, Lucas Pessoa. Boa noite, meus amigos, tudo bom? Aqui é o Pico da turma do Cambuí. Fala, Pico. Mas como tem gente desacreditada, né? Como tem gente que não acredita, que não tem fé. Tô falando que o Guarani não vai cair, gente. Não vai cair o Guarani, pode confiar. Vamos escapar na penúltima rodada. Pode confiar. Valeu, muito obrigado. Mais uma? Vai. Mandei uma mensagem. Opa. Antes aí, mas parece que ela tava longa. Isso. E não pôde ser colocada. 2 minutos. É o seguinte, dia do rádio ontem, né? Off-tube, é isso? Desculpa, Boles. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Vocês estão acabando com o rádio. O rádio está morrendo. Não é a mesma coisa. Desculpa. Não tem que pedir desculpa não, Campos. É a sua opinião. A gente agradece. Claro que eu não concordo e eu acredito que a maioria também não concorda. Mas democraticamente a gente respeita a sua opinião. O rádio cada vez mais, essa história de que o rádio vai acabar, isso já surgiu lá atrás. Como vai acabar isso? Vai acabar aquilo? O rádio, com o passar do tempo, ele vai se transformando. O AM deixou de existir, está deixando de existir, porque uma amplitude modulada, você não tem uma situação de abrangência. A qualidade do som tem até abrangência, mas a qualidade do som é inferior ao FM. E agora, com a faixa estendida, é um processo novo, um processo que está engatinhando ainda no Brasil, diferentemente daqueles dials tradicionais, mas o AM não existe mais e você tem agora o FM, som digital, você tem o YouTube, tem muita gente que não gosta, o Campos, por exemplo, não deve gostar do YouTube, né? Mas tem muita gente que acompanha, veja só que no canal da Rádio Bandeirantes, que é um canal novo da Rádio Bandeirantes de Campinas, somos mais de 43 mil inscritos. Em uma transmissão esportiva, por exemplo, do jogo do Guarani, só tomando como base médias, na última transmissão, na terça-feira, né? Nós tivemos quase 30 mil visualizações. No jogo da Ponte um pouquinho menos. Aí depende muito sobre a questão, não é de maior torcida, de mais visualização. É jogo que passa na TV fechada, jogo que passa na TV fechada ou só no Premiere. Então tem todas as circunstâncias em relação a isso. Mas médias absurdas de audiência no dial e também
no YouTube, mas claro, a gente respeita democraticamente a opinião de todos. Bom, vamos a um rápido intervalo, são 18h28, já o Vladimir Catarino retorna. O Vladimir está participando deste evento da Liga Campineira em parceria, o anúncio com parceria dos times de Campinas. Estamos com imagens do salão, o evento está sendo apresentado. Temos o áudio? Não, temos o Vladimir. O evento está acontecendo lá no Royal Palm Plaza. O Vladimir Catarino já vai atualizar tudo pra gente e também atualizar as informações do Guarani. Antes do intervalo, é você, Vlad, 18h28. Vamos ouvir um trecho do que um dos idealizadores do projeto está falando, o Jean Carlos, sobre o projeto Resgate do Futebol Campineiro. Temos imagens, vamos pegar o áudio também. Colega aí que fez tudo pra gente. E eu sei da importância, do impacto social de um projeto como esse. E vai gerar para Campinas recursos para o comércio, a paixão do futebol. A gente vê aí quando tem algum jogo grande na cidade, restaurante, hotéis, tudo isso fomenta para nós, né? Tudo isso. Aproveito ainda para já cumprimentei o pessoal. Hoje eu estou aqui com uma missão muito especial e para falar de uma paixão que com certeza une todo mundo na cidade, o futebol. Quem aqui que nunca torceu, né? Com o coração na mão, a nossa querida Ponte Preta comemorou, perdeu a voz, o Guarani conquistou o Brasil. Mas o futebol campineiro é muito mais do que isso, galera. Tem campos de várzeas, as escolinhas, aquele futebol amador de forma que forma os jogadores. Campinas sempre foi formador de grandes nomes, destacaram na cidade, no Brasil e no mundo, né? Nós temos aqui, agradecer também aos atletas aqui presentes, tá? E é por isso que hoje eu trago a ideia, que não é só minha, é do povo de Campinas. Esse projeto de lei vai dar força para o futebol que a gente ama, tanto o profissional quanto o amador. Queremos mais apoio para os nossos clubes, mais escolinhas, mais crianças e adolescentes, mais campeonatos e, claro, mais oportunidades para quem sonha em ser jogador. E o melhor, vamos fazer isso com a ajuda das empresas e da comunidade, porque juntos somos mais fortes. E tem uma novidade boa. Todo morador de Campinas vai poder, no futuro, contribuir diretamente para o resgate do nosso futebol. E o que é melhor, o esforço conjunto de todos vai ajudar a construir uma cidade ainda melhor, com alicerces firmes na área esportiva. A gente vai promover o esporte, a inclusão e o bem-estar da nossa comunidade. Então, eu conto com todos vocês. Bora vestir essa camisa. É um pré-projeto? Lógico. Nós vamos trabalhar, nos unir, discutir para fazer o melhor. E podem contar comigo, acredito que com o Ricardo também, com o Marquinhos. Obrigado, viu? Vou passar a palavra agora pro Ricardo. Beleza. Um trechinho aí deste evento que está acontecendo lá no Royal Palm Plaza e a Rádio Bandeirantes está acompanhando com o repórter Vladimir Catarino. Vamos a um rápido intervalo, agora são 18h31 em Campinas. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. Siga no Instagram, @instalarcampinas. KTO. Na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou.
Precisa de materiais elétricos? A Instalar é o lugar certo para você. Só na Instalar você encontra variedade de materiais elétricos com preços imbatíveis. Painel de LED 18 watts branco frio por apenas R$ 9,90. Lâmpada bulbo 9 watts branco frio apenas R$ 1,69. Não tenha dúvida, na Instalar é preço baixo e qualidade para você. Rua Duque de Caxias 940, Centro de Campinas. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. Aqui é Ana Castela e no dia que eu saí de casa minha mãe me disse: minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Poupança premiada Sicredi. Bora poupar pra concorrer a mais de 2,5 milhões de reais em prêmios. E no final do ano sempre é uma bolada. Promoção comercial vinculada a títulos de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização, processo SUSEP número 15414.600.253/2024-79. Consulte o regulamento completo em www.poupançapremiadasicredi.com.br. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Doutor Carro, na hora de trocar o aditivo do radiador do carro dos clientes aqui no posto, qual é o mais indicado? Primeiro é importante conferir sempre o manual do veículo. Depois, você pode indicar Paraflu com toda a segurança, pois ele vai proteger completamente o motor do veículo contra superaquecimento e corrosão. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Família Diane Restaurante. Da nossa família pra sua família. Edu Pinheiro. Em Dia da Bola na Rádio Bandeirantes, falando da Libertadores. Tivemos na terça-feira River Plate 1, Colo-Colo 0. No Chile foi 1-1, River classificado. Ontem, Atlético Mineiro 2, Fluminense 0, 2 gols do Daverson. E no Morumbi, São Paulo e Botafogo ficaram no 1-1. Almada 1-0 Botafogo. No segundo tempo, finalzinho, Caleri empatou 1-1. Mas nos pênaltis deu Botafogo, inclusive o Caleri foi o primeiro a cobrar e perdeu. Sendo que o Lucas também, quando estava 1-0 o Botafogo, no final do primeiro tempo, pênalti para o São Paulo e ele também perdeu. Então 5-4 nos pênaltis, Botafogo vai para a semifinal. E hoje tem definição também, é o Flamengo que joga em Montevidéu contra o Peñarol, começa daqui a pouco às 19 horas. Só que é o seguinte, no Rio foi 1-0 para o Peñarol. O Flamengo precisa vencer por diferença de 1 gol para ir para pênalti, ou se não, vencer por diferença de 2 gols para eliminar de cara. O Peñarol em casa joga pelo empate. Então, na próxima fase, o River pega o Atlético Mineiro, pega o River. O primeiro jogo vai ser em Belo Horizonte. E o Botafogo pega o vencedor de Peñarol, ou Flamengo. Na Sul-Americana, na terça-feira, Corinthians 3, Fortaleza 0. Lá no Castelão foi 2-0 Corinthians. No placar agregado, 5-0 Corinthians. Ontem tivemos lá em Medellín, na Colômbia, Independiente 1, Lanús também 1. Como foi 0-0 na Argentina, então foi para os pênaltis. E aí deu Lanús 5-4. E hoje tem 2 jogos, 2 equipes que vão passar aí para a semifinal. 21h30 no Mineirão, Cruzeiro e Libertad do Paraguai. Só que o Cruzeiro já ganhou no Paraguai de 2-0. Então o Cruzeiro hoje em casa pode perder por diferença de 1 gol, que vai à semifinal da Sul-Americana. E 21h30 também, lá no estádio Presidente Perón, em Avellaneda, na Grande Buenos Aires, Racing e Atlético Paranaense. Em Curitiba foi 1-0 para o Atlético. O Furacão Atlético joga por um empate. Então é o seguinte, o Corinthians na semifinal vai pegar o vencedor de Racing ou Atlético Paranaense, e o Lanús vai pegar Cruzeiro ou Libertad do Paraguai.
Vamos ao Campeonato Brasileiro da Série A, Brasileirão. Gente, sábado tem jogo no Brinco, hein? No Brinco de Ouro, sim senhor. Palmeiras e Atlético Mineiro, 18h30 do sábado. Porque vai ter evento lá no estádio do Palmeiras, na arena do Palmeiras, no Allianz Parque. Então é no Brinco, sábado, 18h30, Palmeiras e Atlético Mineiro. E no sábado também, 21 horas, Botafogo e Grêmio. Vai ser no Mané Garrincha. Ai, que coisa doida, hein? Gente, o Botafogo é líder com 56. O Palmeiras é segundo com 53. Diferença de 3 pontos. E ambos jogam sábado. Só que primeiro o Palmeiras. Já pensou? Se o Palmeiras ganhar do Atlético Mineiro, Botafogo vai entrar pressionado lá no Mané Garrincha contra o Grêmio. Teremos domingo, Juventude e Bragantino lá no Alfredo Jacó em Caxias, só que é 11 horas, hein? 11 horas do domingo. Domingo ainda, 16 horas, Mané Garrincha, São Paulo e Corinthians. Sim, Mané Garrincha, domingo. Domingo, 16 horas, no Castelão, Fortaleza e Cuiabá. Domingo, 16 horas, lá em Goiânia, no Antônio Ascioli, Atlético Goianiense e Fluminense. Domingo, 18h30, no Beira-Rio, Internacional e Vitória. Domingo, 18h30, no Mineirão, Cruzeiro e Vasco. Teremos domingo, 18h30, na Arena Fonte Nova, Bahia e Criciúma. E domingo, 8 da noite, Maracanã, Flamengo e o Atlético Paranaense. Então, repetindo aqui, liderança para o Botafogo, 56, em segundo Palmeiras, 53, em quarto Fortaleza, 52, em quarto Flamengo com 45, só que o Flamengo tem um jogo a menos. Correndo por fora, o São Paulo, quinto colocado, 44, o Bahia, sexto colocado com 42. Nas últimas colocações, o 15º é o Atlético Paranaense com 31, em 16º Vitória tem 28, é o primeiro fora da zona. Depois, os 4 últimos, Corinthians com 28, Fluminense 27, Cuiabá tem 23 e o Atlético Goianiense tem 18, sendo que Fluminense e Cuiabá tem um jogo a menos. Vamos ao Campeonato Brasileiro da Série B. A Série B que começa hoje, hein? 29ª rodada, é hoje, quinta-feira, daqui a pouco, 19 horas, na Arena Condá, Chapecoense e Amazonas. Teremos amanhã, no Castelão, 19 horas, Ceará e Brusque. Amanhã, 21h30, no Couto Pereira, em Curitiba, Curitiba e Goiás. Amanhã, 21h30, na Curuzu, amanhã, em Paysandu e Ituano. Teremos no sábado, 5 da tarde, lá no Oba, em Goiânia, Vila Nova e o Botafogo de Ribeirão. Sábado, 18 horas, na Vila Belmiro, Santos e Operário. Domingo, 16 horas, no Rei Pelé, CRB e América Mineiro. Domingo, 18h30, teremos em Mirassol Esporte. E na segunda-feira, dupla campineira. Em Novo Horizonte, o líder Novo Horizontino recebendo a Ponte. Vai começar 21 horas, 9 da noite. Segunda e 21h30, 30 minutos depois, começa no Brinco Guarani e Avaí. Liderança, Novo Horizontino tem 51. Em segundo, Santos com 50. Em terceiro, Sport com 46. Em quarto, Mirassol com 46. Sendo que o Sport tem um jogo a menos. Correndo por fora, em quinto lugar o Vila Nova, 45, em sexto o América Mineiro, 44. Vamos lá, e a Ponte, 13ª com 32, em 14º Chapecoense, 31, em 15º Botafogo de Ribeirão, 31, em sexto Paysandu com 30. Paysandu é o primeiro fora. Os 4 últimos, Brusque 29, Ituano 28, CRB 27 e o Guarani 24, o Bugre, um jogo a menos. Olha, Campeonato Brasileiro da Série C, atenção, hein? É a penúltima rodada, pode ter acesso. São 2 grupos de 4, é turno e retorno dentro do mesmo grupo. Já estamos no segundo turno, segunda rodada. Então aqui, ó, grupo B, sábado, Volta Redonda e Botafogo. E teremos domingo, 16h30, no Mangueirão, Remo e São Bernardo. O Volta Redonda tem 6, o Remo tem 6, São Bernardo 5 e o Botafogo da Paraíba tem 2.
Olha, se o Volta Redonda, que joga em casa contra o Botafogo no sábado, se o Volta Redonda ganhar, o Volta Redonda sobe para a Série B, tá? Podemos também ter aí, no caso do Remo, que em casa recebe o São Bernardo, se o Remo ganhar do São Bernardo, o Remo também sobe, hein? Vamos lá, Grupo C, onde tem o Atlético com 7 pontos, grande campanha. Em segundo, Ferroviária tem 7, Londrina tem 4, Ipiranga de Erechim tem 3. Então, sábado, 8 da noite, lá em Erechim, Ipiranga e Atlético. E no Estádio do Café, domingo, 18h30. Atenção, hein? Londrina e Ferroviária. Se a Ferroviária ganhar lá em Londrina, a Ferroviária sobe. Se o Atlético ganhar do Ipiranga lá no Sul, o Atlético também sobe. A tendência aqui é para que Atlético e Ferroviária subam neste Campeonato Brasileiro da Série B, mas tem 2 de cada lado, já disse aqui, são 4 que vão subir, 2 de cada grupo. E atenção, Campeonato Brasileiro da Série D de dado, lembrando que subiram Itabaiana, Maringá, Retrô e Anápolis. Itabaiana de Sergipe, Maringá, o Retrô de Pernambuco e o Anápolis de Goiás subiram. E agora eles decidem o título, só que o Retrô eliminou o Itabaiana. E o Anápolis eliminou o Maringá. E agora a grande final está sendo Anápolis e Retrô. No primeiro jogo, no Jonas Duarte, em Anápolis, domingo passado, Anápolis 2, Retrô 1. E domingo, 17 horas, vai ser a grande final da Série D de dado. Na Arena Pernambuco, Retrô e Anápolis. O Anápolis joga pelo empate. Se o Retrô vencer por diferença de 1 gol, vai para pênalti. Ou se o Retrô vencer por diferença de 2 ou mais gols, fica com o título do Campeonato Brasileiro da Série D de dado. E aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola. Aprecie os sabores autênticos das massas artesanais do Família Diani. Aqui cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão e tradição. Desfrute de um ambiente aconchegante com a melhor vista de Campinas e um atendimento que faz você se sentir em casa. E para levar nossas massas artesanais para a sua mesa, visite nossa rotisseria. O Família Diani também está presente na cidade de Vinhedo, onde você encontra nossa rotisseria com a mesma qualidade. Família Diani, da nossa família para sua família. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Estamos de volta aqui na Rádio Bandeirantes, é o Esporte em Debate. Agora são 18 horas e 46 minutos. Já vamos retornar ao Royal Palm Plaza. Está sendo realizado um evento da Liga Campineira de Futebol, em parceria com os times de Campinas, a Ponte Preta e o Guarani, Guarani e Ponte Preta. Estamos com imagens ao vivo para quem está no nosso canal no YouTube. Aliás, para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E o Vladimir Catarino já está se preparando para atualizar as informações do Guarani. Antes, eu tenho um recado da Desktop, que se orgulha em mostrar a força do interior. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo, conexão 100% fibra ótica, que conecta mais de 1 milhão de clientes. É a escolha de quem também ama o futebol. É patrocinador oficial dos 2 gigantes de Campinas, Guarani e a Ponte Preta, na disputa do Campeonato Brasileiro de 2024. E você também pode ter uma internet de alto rendimento, com a melhor qualidade e preço justo. Planos de 200 mega até 1 giga de velocidade, a partir de R$ 79,90 por mês. É isso mesmo, R$ 79,90 por mês. Para saber mais, ligue para 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou, se preferir, visite uma das mais de 100 lojas da Desktop espalhadas pelo interior e pelo litoral paulista. Desktop, a sua conexão com o futebol paulista, a internet que joga junto. 971021493, mensagens de áudio, mensagens de texto. Você, Ponte Pretano, escalaria o mesmo time para o jogo contra o Novo Horizontino pelo 3º jogo consecutivo? Você, Bugrino, quem deveria ser o titular no gol, na meta bugrina? Qual seria o guapo para o jogo de segunda-feira contra o Avaí? Vladimir ou Pegorari? 971021493, mensagens de áudio no ar da Bandeirantes. Tá perdido, hein? Olá, é o Campos do Cartório, eu mandei uma mensagem. Acho que já foi, essa já foi, do Campos já foi. O Campos já falou que o rádio está
acabando, está morrendo. Vamos lá, mais uma. Boa noite, amigos da Band. Oi. Professor Daniel Rinaldi, Vila Industrial em Campinas. Beleza. Apenas fazendo um comentário em relação ao Nelsinho e o zagueiro boliviano. Aqui. Como é sempre falado aí pra vocês, ninguém assiste treino, né? As evidências apontam que o rapaz não tá treinando à altura. Mas só lembrando que o Nelsinho tem um histórico de afastar alguns jogadores. Afastou Evair no Palmeiras, que afastar Evair, aí não tem como ter justificativa, né? E ele sempre teve alguns queridinhos na carreira, mesmo jogando mal. Basta lembrar do Neto, em 97 no Corinthians, e do Adriano Cenourinha, que ele gostava do Adriano Cenourinha, não jogava nada no São Paulo, mas Nelsinho sempre estava escalando. Apenas para levantar uma polêmica aí. Valeu, muito obrigado, professor, pela participação. Mais uma. Ah, já foi? Beleza, então tá aí. Bom, você segue participando conosco. Só registrando a galera aqui pelo YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Carlos Matozinho sempre conosco, João Batista Monteiro. Também o João Roberto Neves aqui conosco no nosso canal no YouTube. O Roger Stamp, o Royce Fernando, dizendo que auxiliar técnico velho, sem estudo, não tem análise de desempenho, não tem profissionais, lamentável a direção ultrapassada da Ponte Preta. O Rogers está dizendo que se não virar SAF vai continuar assim, até cair para divisões inferiores. Valeu! Obrigado a todos que estão no nosso canal do YouTube. Não esqueça, deixe o seu like. Sabia que no Sicredi você tem tudo o que precisa? Conta corrente, cartão de crédito e débito, investimentos, consórcios, seguros e muito mais. E um atendimento próximo para contar além da conta, seja no digital ou nas milhares de agências espalhadas por todo o Brasil. É que o Sicredi trata todo mundo igual. Você participa e cresce junto e sabe o que é ainda melhor? O dinheiro não sai da sua região, fica girando na economia da cidade e gerando desenvolvimento. Ou seja, sempre que você investe no Sicredi, contribui para o crescimento e prosperidade de todo mundo ao seu redor. Então vamos cooperar e crescer juntos? Abra uma conta no Sicredi, porque no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Bandeirantes. Vladimir Catarino retorna dentro do Esporte em Debate ao vivo às 18h50 para atualizar as últimas informações do Guarani. Fala aí, ô Vladimir. Fala, Bolis. O Guarani que se representou, nesta quinta-feira, depois da viagem, do jogo contra a equipe do Operário, derrota na terça-feira pelo placar de 1-0, o elenco viajou de ônibus voltando para Campinas, por isso teve folga ontem, reapresentação hoje. E hoje também, Bolis, aconteceu o exame com relação ao Luan Dias, A gente lembra, Luan Dias deixou o campo no finalzinho da partida contra o Operário, sentindo muitas dores no joelho. O resultado oficial desse exame ainda não foi informado, mas apurei aqui com a assessoria de que não houve nenhuma lesão mais séria, felizmente foi apenas uma torção e aquela dor da torção e que impossibilita o jogador de continuar no jogo. Isso que aconteceu, pelo menos é uma informação extraoficial, ainda não é a confirmação do resultado do exame, que ainda não foi divulgado. A tendência, segundo a assessoria, é que o Luan Dias fique de fora dos treinamentos realizados aí nos próximos dias, e aí vai ser dúvida para o jogo da próxima segunda-feira, partida em casa contra o Avaí. Além do Luan Dias, também há dúvida com relação à presença do Douglas Bacelar. Douglas Bacelar que deixou, aliás, nem foi até Ponta Grossa, não jogou contra o Operário, sentiu um incômodo muscular, vetado pelo departamento médico, vai ser melhor avaliado. Então são duas dúvidas no DM, O Bacelar e Luan Dias ainda não podem ser cogitados para a partida contra o Avaí. No DM já tem o Ayrton e também o Marlon Douglas, que tem contusões mais sérias, vão ficar um tempo maior fora de jogo. Tem essa dúvida no gol, que já foi levantada, o pessoal está opinando aí entre o Vladimir e o Pegorari. O Vladimir era o titular, ficou de fora 2 jogos por suspensão. Pegorari em campo foi muito bem mesmo, com o Guarani perdendo para a equipe do Operário. Então fica a dúvida se o técnico Alan Al vai manter a coerência de recolocar no time titular o Vladimir, que era até então o titular, ficou de fora por suspensão, ou se vai manter o Pegorari. São as dúvidas que tem o treinador bugrino, que somente na segunda-feira a gente vai saber com a escalação oficial do time. Certo que o Guarani precisa recomeçar o seu processo de recuperação no campeonato,
só que a cada rodada fica mais difícil, né? Porque os pontos não são somados. O time tem aí mais 11 partidas a jogar nesse campeonato, sendo 5 dentro de casa e 6 partidas fora do Brinco de Ouro. É o Bugre que precisa e muito da reabilitação para começar, quem sabe, a de vez, né? Escapar do rebaixamento. Tem a possibilidade na próxima rodada de deixar a lanterna do campeonato. Amanhã pela manhã acontece a apresentação oficial do zagueiro Matheus Mancini. Ele que foi contratado aí no finalzinho da janela de transferências, vai dar entrevista amanhã, vai ser apresentado oficialmente mais um reforço do Guarani para a sequência, para a reta final desta Série B do Campeonato Brasileiro. Boris. Você foi almoçar do João Dias, lá no ponto 10, né? E eu sempre tive uma vontade de dizer a ele, perguntar a ele o porquê João Dias. Ele confirmou para mim, viu, ô Boris, que primeiro porque é o sobrenome dele mesmo, mas também porque ele está lá todos os dias. E é curioso porque todos os dias que eu vou lá, realmente o João Dias se encontra lá. Sensacional. Olha, o self-service é uma delícia, de primeira qualidade, com a maior variedade que você já viu. O rodízio de pizza é sensacional. E a melhor pizza de Campinas, saborosa com muito recheio, você sabe também onde encontrar. É no Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Um self-service requintado todos os dias no almoço, com carnes, massas, saladas. Tem feijoada, comida japonesa, pratos à la carte, rodízio de pizza às noites de terça a sábado, pizzas saborosas, com mais de 40 opções entre pizzas doces e salgadas. E tem ainda a pizza sensação, que é a pizza de sorvete. Além de cervejas geladíssimas com esse calor, grande variedade de sucos, ambiente agradável, climatizado, bom atendimento e preço baixo. Ganhe desconto, hein? Especial para grupos acima de 10 pessoas. É só falar com ele, João Dias. Ele está lá todos os dias. O WhatsApp é o 19 974106068. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante na Rua Boa Ventura do Amaral, 788 em Campinas. Rádio Bandeirantes. Gleger Zorzin, a sua opinião, o seu comentário sobre o Guarani, Gleger. Nós estamos discutindo muito aí a questão de quem deve jogar no gol do Guarani, né? É importante a gente deixar claro, e essa é a minha opinião, tá? Essa é a minha opinião, de que o Pegorari é o titular da posição. O Pegorari não saiu por parte técnica, né? Saiu motivo de contusão, aliás, uma contusão muito séria, né? Que gerou alguns problemas aí também. O Pegorari teve que fazer outras cirurgias, né? Então, assim, e ele mostrou na última partida que é o dono da posição. Eu não tô dizendo também, e é importante deixar muito claro, com todo respeito ao Vladimir, que tecnicamente é muito bom goleiro, né? Mas o Vladimir foi contratado para a ausência do Pegorari. E com o Pegorari em campo, e com o Pegorari aí, e o Vladimir, digamos... Cara, tem uma coisa que eu aprendi na minha carreira, viu, Bolis? É importante deixar claro, é que goleiro só joga um, né? Porque normalmente em algumas posições o treinador faz uma improvisação. É verdade. E aí, por exemplo, tem 2 laterais aqui, um vai jogar na segunda linha, outro vai jogar na primeira, né? Ou um segundo volante, que já tem dois volantes bons no time, eu vou jogar com um terceiro volante aqui, você escala o cara. Agora, goleiro não tem jeito, cara. Goleiro é um só, né? É uma vaga só, não tem jeito. O Guarani tem 2 bons goleiros, sem dúvida nenhuma. O Vladimir era o titular, com a ausência do Pegorari, por contusão. E aí deu uma vacilada, né, cara? O Vladimir deu a famosa brecha, né? Deu de bandeja pro Pegorari, né, para que ele pudesse retornar ao time titular. Vladimir teve a oportunidade, eu não me lembro agora qual foi a partida, que ele estava pendurado com 2 cartões. Nós até conjecturávamos, né, que o Vladimir vai jogar, o Guarani vai pagar a multa pro Santos. O menino Rafael foi pro Santos e vai ficar a troco da multa pro Vladimir jogar contra o Santos. E não, Vladimir não tomou o 3º cartão amarelo, não podia jogar a não ser que fosse paga a multa contra o Santos. E ele jogou Pegorari, foi bem, só que na próxima partida o Vladimir retornou ao time titular, e aí corretamente. O Pegorari ainda estava voltando, né? Deu mostras de ainda sem ritmo naquela partida contra o Santos, né?
alguns equívocos assim, mas poucos, né? E realmente aí a falta de ritmo. O cara ficou muito tempo sem jogar. E o Vladimir vai e me faz uma daquela, né? Naquela partida onde ele tomou o terceiro cartão e foi expulso. Então dá uma olhada no tamanho da encrenca. Aí deu a brecha. O Pegoraro foi bem nos 2 jogos. Jogou muito bem na vitória contra o Mirassol, no Brinco de Ouro. E lá em Ponta Grossa foi o homem do jogo. Se não fosse o Pegoraro, agora a gente tinha tomado uns 3, 4. Olha lá, hein? Olha lá, não estou falando bobagem não. Foram defesas milagrosas. Uma no primeiro tempo e 2 no segundo tempo. Uma cabeçada que, como diz mestre Tigrão, ele tomou e destomou o gol. Foi uma defesa impressionante. Um grau de dificuldade altíssimo. E para mim o Pegoraro tem que voltar ao gol titular do Guarani. Eu, se fosse treinador de goleiro, se fosse treinador do time, não teria dúvida nenhuma. O Pegoraro mostrou na última partida que está pronto para retornar, né, a sua condição de titular, que acabou perdendo naquela contusão séria que teve na pré-temporada do Guarani. Exatamente, ele teve uma fratura, né, na pré-temporada, ficou fora. O Douglas Borges jogou os primeiros jogos e o Guarani contratou o Vladimir para essa ausência do Pegoraro. O Vladimir é bom goleiro, Vladimir merece todo o respeito da torcida bugrina, é um cara que tem uma liderança, foi capitão do time em algumas partidas e acho eu que corretamente, mas agora esse é o momento do Pegoraro. É ele que é o titular, está muito bem, mostrou que está com o reflexo em dia, que está na sua melhor forma, né? O ritmo já adquirido. O cara, quando tem personalidade, ele adquire rapidinho essa questão de ritmo de jogo, tempo de bola, né? E eu particularmente percebi que na última partida ele mostrou estar pronto para agora, com Vladimir em condições, retornar à sua condição. E eu estou falando aqui do Pegoraro. Então, para mim, viu, Bolis, Pegoraro tem que voltar a ser o titular. Foi a pauta aí do Fala Galera, mas eu queria deixar muito claro aqui, né, explanar essa questão, porque acho que é importante, que é uma posição muito importante no elenco, no time, e o Guarani, pela situação em que está, né, ele, sem dúvida nenhuma, para mim, mostra estar mais pronto hoje o Pegoraro para ser o titular na próxima partida contra o Avaí. Leandro Bolis. Beleza, valeu, Gleger. Olha, já a opinião do Tigrão. Sempre que me perguntam o melhor lugar para comprar um Volkswagen, eu sempre respondo: é na Germânica Volkswagen. Além de um portfólio enorme com praticamente todos os modelos da marca, eles fazem parte do grupo Germânica, com mais de 50 anos de tradição no mercado automotivo. Mas não para por aí não. Neste mês de setembro está rolando a Volks Vale Mais, que é a maior operação de vendas do Brasil. E é claro que a Germânica Volkswagen não ficaria de fora, com ofertas imperdíveis. Escuta só, tem o Nivus com bônus de 12.400, novo T-Cross dos 2025 com bônus de até R$10.000. Tem o Virtus Highline e Polo Highline com bônus de até R$9.000. Todos com taxa zero. Então não perca esta oportunidade, porque as ofertas são por tempo limitado e restam poucas unidades no estoque. Visite a Germânica Volkswagen mais próxima de você para aproveitar estas ofertas ou ainda acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Volkswagen é na Germânica Volkswagen. Tigrão, e a sua opinião sobre o Guarani? Fala, Tiger. Bom, Bolis, o problema dessa época da competição, desse momento do campeonato, é esse que eu vou falar agora. Ou você pega um time que está caindo e está disputando a permanência com você mesmo, estou falando especificamente do Guarani. Ou você pega uma equipe que ainda tem totais possibilidades de subir. Veja aí o adversário do Guarani nessa segunda-feira. O adversário é o Avaí, 40 pontos na tabela. 40 pontos, está rigorosamente na briga. Então veja o tamanho da encrenca que o Guarani se meteu ao disputar um primeiro turno tão ruim, com uma somatória tão fraca, uma somatória tão insignificante de pontos como o Guarani somou. Agora, a matemática coloca o Guarani em condições totais e sem depender de ninguém, apesar da probabilidade de não mostrar isso, de permanecer. Especialmente também porque tem esse jogo a menos contra o Botafogo, que ele vai realizar agora em outubro. Então, o que eu posso dizer de um time que vem aí com 40 contra um outro que está na lanterna?
O que eu posso dizer para o amigo ouvinte da Bandeirantes, a não ser que o jogo vai representar um grande grau de dificuldade para o Guarani. Agora, diante das dificuldades e depois do mato alto em que o Guarani se meteu, ele tem que ganhar o jogo, tem que encontrar um jeito de ganhar esse jogo. O Coritiba também está na briga. E o Guarani, 2 rodadas atrás, ganhou do Coritiba no brinco. Então é jogar com autoridade, com muita intensidade, com extrema concentração, errar o mínimo possível e ainda para agravar essa dificuldade, tem essa questão de desfalques também. De jogadores lesionados, né? Tem aí o Bacelar, agora esse problema também com o Luan Dias, que não deve jogar. Então, num elenco curto, tudo isso faz muita falta e atrapalha demais. Só que não tem mais o que perder. Se é que existia alguma gordura, ela já foi inteirinha derretida. E daqui para frente, em casa, o Guarani ou ganha ou vence, ou morre, e vai para a Série C. Então, não tem favoritismo para o Avaí, que está muito na frente e que briga pelo acesso. Mas também não tem favoritismo para o Guarani. Ele é que tem que se impor e ele é que tem que repetir algumas excelentes atuações de muita gana, de muita organização, de muita intensidade, que mostrou contra equipes muito mais bem colocadas na tabela do que ele, que é o lanterna, claro, e ganhou o jogo. Exemplo está aí, mais recente, claro, existem outros do Coritiba, do Jorginho, que estava invicto e acabou se curvando diante do Guarani naquela vitória por 2-1, com o segundo gol do Guarani sendo anotado de cabeça pelo Gabriel Bispo. Então, Bolis, é isso. Dificuldade. A torcida nesse momento tem que fazer a parte dela. Puxa, mais 21h30, de novo, porque é ruim, porque não tem horário do ônibus. Agora é hora de uma cota de um quinhão de sacrifício, apoio nos 90 minutos, para tentar ganhar esse jogo e depois, quem sabe, indo para um confronto direto contra o Botafogo em Ribeirão e ganhando, o Guarani vislumbrando aí a possibilidade de permanência que está viva. Ela existe, ela é real, ela é factível e palpável, é o que eu penso. E quanto a uma possível dúvida no gol, já falei aqui lá atrás, no Fala Galera, de que eu, por tudo aquilo que já comentei dentro desse mesmo programa, que eu escalaria o Pegorari. Valeu, Tigrão. Só para atualizar, o Vladimir Catarino agora há pouco no noticiário do Guarani trouxe a informação extraoficial de que parece que a situação do Luan Dias no exame não é uma situação grave, uma situação ligamentar, por exemplo. Mas vamos aguardar ainda a definição por parte do Guarani. Provavelmente amanhã já vamos ter mais informações sobre a situação do Luan Dias. Boa noite, Bolis. Boa noite. O técnico Alan Al precisa parar de inventar, tirar o Bispo do time que dá maior qualidade na volância para pôr o Pierre. É muita sacanagem. Alan Al se apaixonou por esse Pierre que não é nenhum falcão no auge da Roma. Acorda, Alan Al. É a opinião do Alexandre do Cambuí. São 19h06. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. Siga no Instagram, @instalarcampinas. KTO. Na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou.
Não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Tudo em produtos hidráulicos para indústrias e residências. Tubos e conexões de aço, cobre, combate a incêndio e válvulas. Materiais para gás, água quente, água fria e esgoto. Biodigestor, caixa d'água, cisternas e tanques. KS Tubos, parceira das melhores marcas. Amanco, Aqualimp, Deca, Tupi, Apollo, entre outras. Atendendo Paulínia e região metropolitana de Campinas. Ligue 19 3833 8900. A Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo, é a patrocinadora oficial do Guarani e da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro de 2024. Escolha a internet de quem ama o futebol, com conexão 100% fibra ótica e qualidade com preço justo. Para saber mais, ligue para 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas no interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para a sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim. Você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Leandro Bolles. Estamos de volta aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas para a parte final do Esporte em Debate. Deixa eu mandar um grande abraço para o Wagner Ferreira, atualizando aqui para a gente o Campeonato da Imprensa. Campeonato da Imprensa, neste domingo apenas um jogo às 10 horas da manhã, lá no André Cruz, Escola de Futebol, Chuteira de Ouro, Rede Família contra a Rádio Central, tá bom? Valeu, Wagner Ferreira, um grande abraço para você, sempre ligado, acompanhando o nosso programa. Vamos com as pautas do dia que não tem nenhuma relação com o futebol de Campinas. Antes, o recado para você do Iga Atacado com as deliciosas linguiças da Seara. Linguiça Seara é uma delícia. São ótimas opções para o acompanhamento das refeições diárias ou ainda para enriquecer o seu churrasco, satisfazer o seu paladar. Tem a linguiça gourmet, a calabresa, a toscana, a paio, cuiabana. Tem a linguiça de frango, apimentada e muito mais. Aliás, a linguiça calabresa na pizza, aquele cheirinho de pizza. E tá cheirando pizza, é uma delícia, hein? Conheça, experimente. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Linguiças da Seara. Encontre grande variedade de produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo de Campinas. E tem ainda a nova loja que fica aqui em Campinas, na unidade Bela Aliança, na Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy Dunlop. Chegue fácil pelo BRT no terminal do Campo Grande, que fica bem próximo, ou vá ainda de carro. E conte com o estacionamento coberto no local. Lojas do Iga também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e ainda na Mega Loja em Sorocaba tem Iga Atacado. Notícias do dia que não tem nenhuma relação com o futebol de Campinas, mas são destaques e os comentaristas vão escolher um tema para comentar. Tema número 1, Abel Ferreira foi punido, 2 jogos de suspensão por um gesto obsceno. Ele pegou ali nas partes íntimas. Aliás, atualizando essa situação, atenção Gleger e Tigrão, Gleger que vai comentar, o Palmeiras já conseguiu o efeito suspensivo, tá bom? O Palmeiras entrou com efeito suspensivo aí, dizendo que ele deveria cumprir na Copa do Brasil. E parece não, pelo menos com as informações de que o efeito suspensivo já foi concedido ao Palmeiras, então ele estará no banco neste sábado aqui em Campinas contra o Atlético Mineiro, sábado 18h30. Tema número 2, após derrota do Grêmio, Renato Gaúcho ameaçou sair do cargo e rebateu críticas sobre o seu trabalho. E o tema número 3, o Manchester City está de olho no mercado após a contusão do Rodri, do Espanhol, e o Bruno Guimarães é um dos alvos do Pepe Guardiola para a sequência da temporada. E aí, Gleger, qual tema você escolhe para comentar?
Eu queria falar sobre a punição do Abel Ferreira. O Palmeiras disse que não concorda, a torcida palmeirense tá meio chateada aí, mas, gente, não tem o que fazer, cara. Pra mim, o gancho foi pequeno, tá? Pelo gesto obsceno que ele fez naquela partida. No momento, eu tava assistindo o jogo, tá? Tava assistindo o jogo e a gente viu que não pode, né? O cara do gabarito, né? Com a capacidade que tem o Abel Ferreira, não pode se permitir em fazer aquele tipo de gesto que foi feito naquela partida. Então, pra mim, ficou barato pro Abel. O torcedor palmeirense pode achar ruim comigo, mas, gente, isso aí não pode acontecer. Mas e se virar moda isso aí? Pelo amor de Deus. Falando de Campeonato Brasileiro, estamos falando de Palmeiras, estamos falando de Abel Ferreira, que é um dos maiores vencedores, treinadores em atividade no Brasil, que ganharam títulos, né? Olha pra você ver. Por tudo isso, eu ainda acho que, né, esses jogos ficaram baratos para o técnico Abel Ferreira, viu, Bolis? Valeu, muito obrigado pelo seu comentário. Já você volta Na Lata. A situação, então, é a seguinte do Abel Ferreira. Ele foi punido hoje, julgado e punido pela 4ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça. Aliás, dentro desse combo no qual foi punido o Abel Ferreira, estava também a questão do Pedro Rocha. A ponte já entrou com efeito suspensivo, a gente não tem mais informações. Amanhã, evidentemente, na programação a gente traz mais detalhes. Se este efeito que foi concedido para o Abel vai ser concedido também para o Pedro Rocha. Claro que são situações diferentes, não simplesmente dizer o seguinte, o efeito foi concedido para o Palmeiras, não vai ser concedido para a Ponte. Mas são situações diferentes, evidentemente, mas que a gente fica na expectativa, e o torcedor da Ponte, a própria Ponte Preta, o Nelsinho Batista, se o efeito, o departamento jurídico, se o efeito vai ser concedido para a Macaca. Imediatamente após a decisão, o Verdão entrou com o recurso que foi analisado e concedido pelo auditor, o relator Marco Aurélio Choi, integrante do pleno do STJD. Com isso, o Abel está liberado para comandar o time neste sábado às 18h30 na beira do gramado do estádio Brinco de Ouro da Princesa. 18h15, aliás, 19h15, o quinto sinal marca, quinto sinal da Bandeirantes. Vamos voltar ao Royal Palm Plaza com você, Vladimir. Estamos aqui, terminou agora, viu, essa apresentação do projeto, né? Um projeto que visa investir o resgate do futebol campineiro. E o ex-presidente do Guarani, Ricardo Moisés, um dos idealizadores desse projeto, vai bater um papo com a gente aqui. Ricardo, boa noite. Esse é o primeiro passo aí para esse projeto que visa ajudar não somente o futebol campineiro amador, mas também os dois clubes aqui da cidade. Boa noite, prazer tê-lo falando a Bandeirantes. Boa noite, é sempre estar falando contigo e com os amigos ouvintes da Bandeirantes. É o primeiro passo. É um projeto longo, mas após 4 anos na presidência de um clube, eu conheci de perto as dificuldades, os desafios, e a gente tem que buscar alternativas para realmente resgatar o futebol campineiro. Temos que ser inteligente nisso e inserir nesse contexto todo, permitir aos jovens de Campinas, em todas as comunidades, bairros, a sonhar e qualificar esses jovens também a engrandecer o nome de Campinas e conquistar títulos e uma história bonita. Basicamente, qual a ideia? Como funciona o projeto? A ideia é a criação de um fundo municipal e conseguir reverter parte da arrecadação de IPTU, ITBI e ISS para esse fundo, e esse fundo fomentar não só a Liga, como o Guarani e Ponte Preta na formação de novos talentos. A população sempre se preocupa, né, Moisés? Vai tirar dinheiro da saúde, vai tirar dinheiro da educação para mandar para os clubes. Não é essa a intenção. Não, mesmo porque as receitas de saúde e educação, elas já são... Não tem outro caminho. E isso não tem. Mas sim, criar alternativas para a gente gerar esses recursos, e eu vejo muito positivo você tirar crianças da rua num caminho ruim e trazer para o esporte. É assim que se forma vencedores. O Marco Eberlin, presidente da Ponte Preta, foi até um tanto quanto trágico ali no seu discurso com relação à situação dos clubes, né? Claro que é uma realidade, cada clube tem a sua realidade, mas preocupa realmente essa questão financeira, a questão de dívidas, tanto para o Guarani, que é o caso que você conhece, quanto para a Ponte Preta também? Sim, preocupa muito, e a gente vê outros clubes buscando alternativa. Você tem, como o próprio Marcos citou, o Remo e Paysandu patrocinados pelo Bampará. Você tem outros clubes no Nordeste com emendas parlamentares, que foi o que o nosso prefeito Dário mencionou, mas a gente precisava mesmo de uma mobilização na cidade,
é os clubes abraçar a população abraçar os clubes e a prefeitura abraçar a todos. Para fechar, o Guarani cai ou não? Não, vamos lutar até o fim e temos esse compromisso aí de buscar sempre o melhor para o Guarani. É o que o torcedor bugrino espera. Obrigado, parabéns e sucesso nesse projeto. Obrigado, um grande abraço. Legal. Obrigado ao Ricardo Moisés, ex-presidente do Guarani, falando sobre esse projeto que agora vai para uma ação popular para busca de assinaturas para depois ser apresentado na Câmara. Boles. Valeu, Vladimir, parabéns pelo trabalho e até amanhã. Um abraço, Boles. Muito bem, olha, ficou o Tigrão devendo a sua opinião sobre as notícias do dia. O Gleger comentou sobre o Abel Ferreira, temos a situação também do Renato Gaúcho, que rebateu críticas sobre o seu trabalho, disse que até o Pepe Guardiola poderia ir no Grêmio, que não é garantia de bom trabalho, e o próprio Manchester City do Pepe Guardiola, que está na busca por um volante para substituir o Rodri. E aí, Tigrão, qual tema você escolhe para comentar? Me dá uma brifada aí, Boris, que eu tô chegando nesse momento de volta ao programa. Sim, olha, vamos lá então. Uma brifada resumida, por favor, e eu vou resumir também. O Abel Ferreira, porque estamos em cima do laço aqui, o Abel Ferreira ele foi punido com 2 jogos de suspensão por aquele gesto contra o Flamengo. Lembra que ele pegou nas partes íntimas? Mas o Palmeiras já entrou com efeito suspensivo e estará à beira do campo no jogo contra o Atlético Mineiro aqui em Campinas. O 2, o Renato Gaúcho, após a derrota do Grêmio para o Criciúma ontem, disse que pode pôr o Guardiola no Grêmio, eu me garanto, sou muito bom, mas quando eu achar que estou atrapalhando, vou embora. Pego algumas malas para botar minhas medalhas e faixas que ganhei e vou embora. E o tema número 3 é do Manchester City, que está de olho no mercado para encontrar um substituto para o espanhol Rodri. Ele lesionou o ligamento do joelho e entre os nomes cotados do Bruno Guimarães, o brasileiro que está atualmente no Newcastle. Falar rapidamente do Renato Gaúcho, que não poderia deixar de ser, né? E muita gente ainda fala de Renato Gaúcho na seleção brasileira, mas tá rico, não tem problema nenhum com dinheiro e não precisa também esse tipo de arrogância, né? O Grêmio até estátua para ele já fez. Agora, ele já tá com o cabelo branquinho também, já é rodado o suficiente para saber que futebol é resultado e é momento. As medalhas, fica bonita lá numa sala, num memorial na casa dele. Agora, para segurar emprego, ele que não fica esperto, que você vai ver só, logo ele reforçando o time do Romário no futevôlei lá no Rio de Janeiro. É isso, 19h20. Responde na lata. Vamos lá, Tigrão, eu começo com você. Na sua opinião, alguma das eliminações na noite de ontem pela Libertadores foi injusta? Botafogo eliminou o São Paulo, enquanto o Galo venceu o Fluminense. Tigrão? Não foi injusto, não. Acho que foram 2 resultados no pau. São Paulo lutou muito, perdeu nos pênaltis. E o Atlético, na continha do chá, precisava 2-0, fez, né? Tinha perdido de 1-0 no Rio. Acho que nada a questionar nas classificações heróicas de Botafogo e Atlético Mineiro. E a sua opinião, Gleger Zorzin? Para mim foram justas as classificações. Para mim hoje, Atlético Mineiro e Botafogo são muito mais times do que Fluminense e São Paulo. Para mim foram justas as classificações. O Gleger, eu continuo com você sobre o Caleri, que chamou a responsabilidade pela eliminação do São Paulo na Libertadores, dizendo que é uma tristeza enorme, eu sou o responsável pela eliminação, tem que ser homem também para falar, um pênalti que eu não perco tem muito tempo, mas hoje não esteve do meu lado e ficamos de fora, afirmou o atacante. E aí, você concorda com ele? O Caleri foi o principal responsável pela eliminação do São Paulo, Zorzinho? Não, eu não acho que o Caleri tenha sido personagem principal pela eliminação do São Paulo, muito pelo contrário. Errar, todo mundo erra, né? O Lucas, por exemplo, errou no tempo de jogo e perdeu e fez nos pênaltis, né? Na disputa. Então, para mim, não é o Caleri, não, o culpado. E a sua opinião, Tigrão, sobre o assunto? O São Paulo só foi para os pênaltis por causa do Caleri, que fez um golaço depois dos 40 minutos no tempo normal, de cabeça. Não dá para responsabilizar ninguém, ele fez aí um meia-culpa, mas não precisa disso não. O São Paulo sobreviveu e não foi eliminado nos 90 por conta do Caleri. Para fechar, Gleger Zorzin, tá rolando no Uruguai, Flamengo e Peñarol, 20 minutos do primeiro tempo, primeiro jogo 1-0 pro Peñarol. Na sua opinião, quem se classifica para a semifinal da Liberta? Apesar da vantagem, eu acho que o Flamengo passa pelo Peñarol.
O Flamengo vai ganhar o jogo e vai se classificar para a semifinal da Libertadores. Boa, valeu, Gleger, um grande e forte abraço para você e até a próxima. Valeu, Boles, um grande abraço para você. Opa. Um abraço especial pro amigo ligado na Bandeirantes e até a próxima, se Deus quiser. Fechado, valeu, Gleger. Tigrão, para fechar com você, qual será ou quem será o último semifinalista da Libertadores, Peñarol ou Flamengo? Na torcida pelo futebol brasileiro, espero que dê Flamengo, mas perdeu em casa e o Peñarol, futebol uruguaio em casa, estádio Centenário bufando. A razão me diz que vai dar Peñarol. A torcida Flamengo, espero que a torcida minha se sobreponha à razão do futebol, que nem sempre dita normas. Boa, valeu, Tigrão, grande abraço para você e até a próxima aqui na Bandeirantes. Valeu, Boles, um abraço, até a próxima, se Deus quiser, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Fechado, muito obrigado ao Tigrão, mais uma vez conosco aqui no Esporte em Debate. Olha, vamos a um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho eu volto para o encerramento do programa. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. Siga no Instagram, @instalarcampinas. KTO. Na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Na KTO, cada jogo é único e ideal para você que manja de palpite. E se você de Campinas ainda não é cadastrado e quer aproveitar os mercados exclusivos do site, basta acessar kto.com, inserir o cupom CAMP20 e receber 20% de bônus no primeiro depósito. Incrível, né? Conheça o site kto.com e bora jogar junto em todos os esportes. Site para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. O Grupo Germânica está com tudo nesse fim de setembro. Quer realizar o sonho do carro ou moto nova? Chegou a hora! No fechamento de mês você garante as melhores condições do mercado. Taxa 0%, supervalorização do seu usado e bônus de até R$30 mil. E não para por aí. A seleção de seminovos vai te surpreender com qualidade garantida. Taxistas, CNPJ, produtores rurais e PCD, vocês também têm condições especiais. Mas atenção, as unidades são limitadas e o tempo está acabando. Visite já a Germânica mais próxima e saia de carro novo. Paz no trânsito começa por você. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não
não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. Siga no Instagram, @instalarcampinas. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Leandro Bolis. Tá registrado. Muito bem, estamos encerrando o Esporte em Debate desta quinta-feira. Obrigado mais uma vez pelo seu carinho, pela sua audiência. Amanhã tem mais aqui na programação da Rádio Bandeirantes. Termina aqui Esporte em Debate na Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Comece o dia bem informado com as notícias de Campinas, do Brasil e do mundo. Manhã Bandeirantes. Com Heitor Fredo, de segunda a sexta-feira, das 10 às 11h30 da manhã. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. A atividade do jornalismo é uma atividade profissional que envolve pessoas treinadas para a apuração dos fatos e para entender se efetivamente aquilo ali é ou não uma notícia a ser levada para o telespectador, para o ouvinte, para o internauta. Se não, qualquer um vira, de qualquer maneira, propaganda.